Salve, ouvintes da Rádio Rastilho. Hoje a gente está praticamente uma assembleia aqui. Se vocês vissem, a gente está com uma galera. Não sei direito como a gente vai fazer essa gravação, mas confio plenamente que vai dar tudo certo. A gente se esforçou por fazer um episódio extra para debater a greve das estaduais paulistas e imaginar o que seria uma universidade no mundo pós-capitalista. E eu acho que ninguém melhor para fazer isso do que a galera que está na frente da luta, se enfrentando contra o projeto privatista de educação e, enfim, né, criando coisas novas, resgatando outros acúmulos que os movimentos sociais já têm ao longo da história. E para isso queria começar pedindo para cada um que está aqui se apresentar, por favor. Rádio Rastilho. Incendiar a imaginação, criar o impossível. Bom, eu sou o Pedro, sou diretor do DCE Livre da USP, sou militante do coletivo Juntos e também do Movimento Esquerda Socialista do PSOL. Eu sou o André, sou professor da rede municipal, sou militante da Juventude Abasta e estudante de letras. Sou Kaique, diretor do DCE Lenira Rezende da Unesp, sou militante do Movimento Correnteza e da Unidade Popular. Eu sou o André Riga, sou estudante da Escola de Comunicações e Artes da USP, sou parte da Faisca Revolucionária, que atua junto com os trabalhadores do Movimento Nossa Classe e militante do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, o MRT. Eu sou a Juni, eu sou estudante de Biologia, participo do movimento auto-organizado trans da USP, sou professora e dou aula no cursinho Brendali Transformando. Meu nome é Tusa, eu sou indígena da etnia Puri, de Minas Gerais, da zona da Mata Mineira. Eu sou um dos coordenadores da Aliança dos Indígenas Estudantes da USP, sou estudante do Instituto de Química, sou educador popular também, atuo no cursinho popular Luizinha Pancararu, na aldeia multiétnica Filhos dessa Terra, lá em Guarulhos. Eu sou a Clara, eu sou militante do PSTU e do Rebeldia, sou diretora do DCE Livre da USP, estudante de letras. Galera, prazer demais, agradeço muito a presença de vocês aqui. Como vocês que estão nos ouvindo devem ter acompanhado nos últimos dias, que já faz um tempo que a gente está vivendo uma conjuntura de muita mobilização aqui no estado de São Paulo, né? A gente, além das greves das estaduais paulistas, USP, Unesp, Unicamp, passou por uma greve importante da educação municipal, metroviários também, mobilização. Então a gente está vivendo um momento fundamental de lutas. E isso culminou na ocupação de reitoria da USP, que era uma coisa que não acontecia há bastante tempo, uma repressão muito violenta, truculenta por parte do Estado da reitoria também, e depois uma manifestação estrondosa que teve, né, mais de 20 mil estudantes nas ruas. Então queria pedir para vocês falarem um pouco sobre a greve, as pautas e conjuntura estadual pra gente. Eu acho que a greve das estaduais paulistas, antes ela era uma ideia, né, e uma necessidade que existia no movimento estudantil de reaquecer mesmo o movimento estudantil diante de um cenário de, basicamente, apatia no movimento estudantil a nível nacional, pelo menos desde o tsunami da educação em 2019, no enfrentamento ao Bolsonaro, né, e ela surge, acho que em dois sentidos que eu acho que são importantes, né. O primeiro sentido, mais interno, que tem a ver com a transformação que as universidades públicas do estado de São Paulo sofreram nos últimos anos a partir das políticas de cotas. Eu acho que vale dizer que as universidades estaduais paulistas foram a vanguarda do atraso, algumas das últimas universidades do país a aderir políticas de cotas sociais e também cotas étnico-raciais, e existia já há muitos anos uma série de demandas represadas dos estudantes, desse novo perfil de estudantes que entravam dentro da universidade e que não tinham acesso ao básico, não tinham acesso às políticas de permanência, né? Então a greve ela surge também como uma resposta a isso, de exigência que o básico seja atendido para esses estudantes. E eu acho que, como muito bem colocou o professor Lincoln Seco no texto que ele soltou recentemente, que a greve dos estudantes é uma greve que deveria ser de interesse geral da comunidade universitária, né? Acho que no caso das 3 estaduais, porque dizem respeito não a um processo de reivindicação de privilégios, mas de alguma forma, reivindicar uma tradição democrática que foi conquistada nas universidades e aprofundar isso, aprofundar a democratização da universidade, aprofundar a popularização, mas para além disso, acho que uma outra frente importante que está conectada com isso também, que é um elemento mais político das greves estaduais, né? Que é a necessidade de construir um enfrentamento, um levante geral contra o que significa o governo Tarcísio. Não só
um enfrentamento ao Tarcísio, mas o que significa um processo de agudização de uma política neofascista que está no nosso governo do Estado, mas também permeia a sociedade como um todo, né? Se boa parte da esquerda, né, a esquerda majoritária, a esquerda hegemônica, dizia para os movimentos sociais, e segue dizendo de alguma forma, que o papel da esquerda no movimento de massas é aguardar as eleições de outubro para desgastar o Tarcísio, para somente a gente ir para as urnas eleger os políticos progressistas, acho que o movimento estudantil deu um recado de que não, que o movimento estudantil demonstrou que é possível colocar o povo na rua, é possível construir grandes mobilizações, é possível construir greve, construir piquete, construir ocupação para fazer esse enfrentamento geral à extrema-direita. Queria colocar um elemento em relação à unificação dessas universidades estaduais, porque ao mesmo tempo a gente está vendo lutas acontecendo em cada uma das universidades, seja na Unesp, na Unicamp e na USP, e acho que é importante entender qual que é o elemento que inclusive nos unifica. E tem a ver muito com o que é o debate da própria permanência estudantil e o que é o debate do orçamento para as universidades estaduais paulistas. Inclusive com o que tem a ver com a própria mudança do ICMS no próximo período, que o financiamento das universidades estaduais paulistas está em risco, assim. Embora sejam, de fato, universidades que têm cenários diferentes, elas se unificam no que é o próprio projeto político que é levado a cabo pelo governo do Tarcísio e na precarização dessas universidades, assim. E acho que a gente observa cenários que são bastante comuns, que tem a ver com o que é o próprio processo de privatização dessas universidades, o que é o processo de precarização e privatização combinados, assim. Embora existam diferenças fundamentais no que é o próprio repasse de orçamento, considerando que a USP recebe muito mais orçamento do que as outras duas universidades estaduais, considerando a Unicamp e a Unesp, mas que esse próprio orçamento também é limitado pelo que é o teto de gastos da USP, que são os parâmetros de sustentabilidade da nossa universidade. Então, essa unificação das estaduais vem no sentido do que é o nosso inimigo comum, que é a política do governo do Tarcísio, que representa a extrema-direita aqui no Estado, mas que também é um modelo de estrangulamento da própria universidade pública. E acho que é importante colocar também que a gente tem visto várias lutas acontecendo ao redor do Brasil. Assim, acho que aqui em São Paulo é bastante evidente o que são as lutas da educação, o que são as lutas das estaduais paulistas, mas também o que foi a construção da luta dos professores municipais, que construíram greve no último período contra a política do Ricardo Nunes e todo o sucateamento da educação pública municipal aqui na cidade de São Paulo, e as mais de 56 universidades que ao redor do Brasil estão em greve dos técnicos, que tem a ver com o que é uma política de estrangulamento do próprio financiamento das universidades públicas, que tem a ver com o que é a política do arcabouço fiscal para essas universidades públicas. É também o caso dos próprios institutos federais. Nesse momento, o Instituto Federal de São Paulo também está debatendo a construção de mobilização e de greve nos seus diferentes cursos, porque tem a ver com que a precarização do bandejão, a precarização da nossa própria permanência estudantil, que se conecta com que a política fiscal representada pelo arcabouço fiscal do governo Lula e de Fernando Haddad. Então acho que isso é importante se colocar, porque tem a ver com que é o próprio projeto de educação que é levado a cabo, com medidas de estrangulamento mesmo do orçamento das universidades públicas, dos institutos federais e da educação de conjunto. A greve nas estaduais teve como prévia bastante a própria greve dos trabalhadores da USP, né, uma greve bastante forte, vitoriosa, e que teve o papel, inclusive, de demonstrar essa precarização e o nível de elitismo, inclusive, que estava, quando o reitor Aloysio, inclusive, colocou uma gratificação para um setor de professores muito minoritário dentro da universidade, dizendo que eles eram o setor estratégico, que garantia a universidade de excelência, e que agora, na verdade, essa greve generalizou no conjunto do Estado, com uma luta que tem a ver justamente com como que a gente garante o direito dos filhos da classe trabalhadora, da população pobre, de estar dentro da universidade, né? A extrema-direita gosta de ir nas universidades gravar vídeo, dizer que a universidade é intransigente, que não tem espaço de liberdade e tudo mais, mas na verdade eles não mostram justamente esse projeto de precarização, de privatização, de negar acesso às pessoas trans, indígenas, de acessibilidade, de precarização, de privatização, como a gente está vendo com o projeto do Tarcísio. Recentemente a gente viu a explosão da Sabesp no Jaguaré, que mostra que é uma privatização que mata, e por isso pautas como, por exemplo, a defesa dos HUs, dos hospitais universitários, hospitais das clínicas, foram também pautas que a gente foi aderindo, porque tem a ver com esse outro projeto de universidade que a gente vem querendo defender justamente para os filhos da classe trabalhadora, que é muito diferente do que é o projeto da extrema-direita de privatização, e que a gente vê, na verdade, que é isso, rios de dinheiro para os amigos do Vorcaro, para o escândalo do Banco Master, né, enquanto, na verdade, nega qualquer financiamento para a educação, e que as greves vêm mostrando um outro caminho de como que se enfrenta
a extrema-direita, muito diferente do que vem sendo as próprias políticas do próprio governo Lula, que vem colocando em relação a amor à primeira vista e relação petroquímica com o governo Trump, que a própria privatização da Sabesp, por exemplo, foi financiada via BNDES, do governo federal, e que na verdade as greves vêm mostrando uma outra forma que não é nessa conciliação, nesse diálogo com a extrema-direita, mas justamente por meio da luta, por meio das mobilizações, como vem também sendo a greve dos técnicos administrativos nas federais, e uma possibilidade de uma unificação, nacionalização dessa luta contra o projeto da educação, que não seja só uma linha de mobilizações que desgastam um Tarcísio para ter uma linha de um projeto alternativo, como seria o de Haddad com o arcabouço fiscal, de outros projetos de precarização, mas mostrando justamente que é por meio dessas lutas, por meio dessas greves, que se defende o direito à educação, da saúde, dos serviços, né? Muito interessante isso que traz o André e que trazem a Clara, sobre a unificação das lutas, porque a USP ela não é uma ilha, né? Ela é justamente produto e produtora de todas as contradições da sociedade, não somente paulista, mas também nacional. E a luta contra a precarização e contra a privatização, ela passa inevitavelmente no enfrentamento à extrema-direita, que ataca as nossas liberdades democráticas, os direitos, a educação, os serviços públicos. Então, para falar da USP, a gente tem que também pensar numa conjuntura mais totalizante para pensar o projeto de educação e esses ataques que têm sido para privatizar os setores, os serviços na USP, mas também a nossa educação. Então, sei lá, hoje a gente vê no Brasil vários elementos de crises políticas, crises econômicas, crises ecológicas, crises sociais, uma ofensiva muito forte da extrema-direita, uma ofensiva reacionária. A gente também vê divisão da classe dominante, então esse elemento de polarização cristalizado na conjuntura nacional vem muito por conta disso, né? A classe dominante, um setor aposta na extrema-direita como esse experimento, como uma forma de ataque às liberdades democráticas, de retrocesso de todos os avanços que a gente já teve a partir da luta da classe trabalhadora, e outro setor que aposta na manutenção desse regime democrático burguês que mantém as coisas através da institucionalidade. No Brasil, a gente vê muito isso, né? As coisas se dando muito por cima, uma política institucionalizada, mas que em São Paulo as coisas começam a tomar uma outra conjuntura, assim, começa a se desenhar uma outra conjuntura muito interessante que está por fora desse metabolismo habitual das direções, como o CUT, como a CTB, dessas direções burocráticas, e que as lutas começam a tomar um caráter diferente, né? Acho que a greve na USP mostra isso, parece um fio desencapado numa conjuntura que tende ao reacionarismo, então com vários elementos de radicalização, de unidade com os trabalhadores, de unidade com os professores. A Unicamp aprovou uma greve dos 3 setores, dos trabalhadores, dos docentes e dos estudantes, e a gente, através de várias propostas de unificar esses setores, com plenárias amplas de todos os setores em luta, que foi o que preparou, inclusive, o ato do dia 20 de maneira massificada, com todas as universidades, com metroviários, ferroviários, entregadores de aplicativo. E acho que no começo do ano a gente já tomava esses elementos de luta da classe trabalhadora como exemplos para preparar a greve na USP também. Então, no começo do ano, os indígenas, acho que o Tusa pode falar com muito mais propriedade do que eu também, no enfrentamento a Cargill, naquele decreto do governo Lula de privatização dos rios do Baixo do Tapajós, através da sua organização com democracia de base, com mobilização permanente, conseguiram fazer recuar o governo e colocar abaixo um decreto, um absurdo, assim, né, de privatização de bens comuns, assim, né, de rios. Então, através da democracia de base, de radicalização dos seus métodos de luta, conseguiram fazer recuar. Os entregadores de aplicativo conseguiram arquivar o projeto, o PLP 152, que criava uma nova figura jurídica de precarização a nível nacional, assim, dos trabalhadores plataformizados. Então, tomando como exemplo a luta dessas categorias, a gente prepara uma greve muito forte na USP que tem surgido resultados, né, na própria mídia, os professores, enfim. Eu acho que é muito interessante a gente pensar a greve na USP não só como um fator em si mesmo, mas também como produto do ascenso de lutas que a gente vem vendo no Brasil e no estado de São Paulo.
Eu queria aproveitar esse gancho, André, que você estava falando das outras lutas que vêm acontecendo ao longo desse ano, para perguntar para vocês sobre as formas de luta na greve das estaduais paulistas, porque no episódio de apresentação que a gente fez da Rádio Rastilho, como a gente trata sobre imaginação estratégica, a gente falou um pouco sobre como é importante pensar também as formas específicas que cada luta assume, né? E como quando a gente está no meio de um processo de mobilização, muita coisa é inventada. Claro que a gente parte de formas tradicionais que não perdem a sua atualidade, porque em última instância a gente está falando de luta de classes, então greve, ocupação são formas históricas, mas tem também o detalhe ali que é criado a partir da própria demanda, da mobilização, das questões que são postas, dos sujeitos que estão fazendo aquela luta. E tem uma coisa que me vem à cabeça, o Walter Benjamin, ele tem aquele texto dele sobre as teses sobre história, e lá ele fala sobre a necessidade de rememoração integral da história. Ele fala que para a gente conseguir alcançar um processo de realizar aquele sonho que poderia ter sido e não foi, que seria a emancipação social, você precisa fazer um processo de acerto de contas com o passado, de rememoração, que não é só dos grandes fatos históricos, mas é a rememoração integral, ou seja, tanto dos grandes, mas também daquela pessoa anônima que está ali na luta fazendo a pequena coisinha, né? Vou dar um exemplo, a gente nesse ato do dia 20 fez um faixão lá gigante, 5 metros, tal, a gente do mês, né? E aí, pô, é o trabalho invisível que ninguém vê, de ficar lá segurando a cordinha, né? E, enfim, isso tudo é parte de fazer a luta acontecer. Então eu queria perguntar para vocês sobre as formas da luta, os métodos, e ficarem à vontade também para contar detalhes do que chamou a atenção, de como foi feito esse processo até aqui. Eu acho que o que eu poderia dizer sobre as formas das lutas, né, e os métodos, tem a ver com essa reflexão sobre o quão específico as lutas de fato são, porque conforme a gente vai vendo a agudização da exploração e do sofrimento do povo, a gente começa a ver fatores comuns em cada categoria, em cada setor. Eu enxergo muito que quando esses processos acontecem, né, de privatização de bens públicos para o capital estrangeiro, de empresas tomando conta da água e da luz de um estado e as pessoas ficam sem luz, as pessoas ficam sem água, a venda dos nossos recursos, né, dos minerais terras raras, como está acontecendo agora, esse aumento, né, da mineração predatória, isso tudo deixa um recado muito claro, que a colonização não é uma coisa do passado. A colonização não é uma coisa que teve começo, meio e fim. A colonização é um projeto dominante no mundo, que ele ainda existe, que ele ainda está em curso, e que ele exerce uma força muito violenta sobre o nosso território, né? Ele exerce uma força muito violenta sobre o Brasil, assim. E a verdade é que a tática da mobilização, né, de construir pelas bases um movimento indígena na USP, tem profundamente a ver com isso, porque a verdade é que nós precisamos de condição de nos autodefender. É cada vez mais claro isso, nós precisamos de nos autodefender, porque o projeto de colonização do Brasil, ele passa por uma missão que eles não conseguiram concretizar, que é a extinção dos povos indígenas no Brasil. Né? Precisava se extinguir os povos indígenas do Brasil para se continuar esse projeto, e isso não aconteceu, porque ainda existe, né, uma linha de defesa muito forte. Eu acho que quando citam o Tapajós, por exemplo, o Baixo Tapajós não lutava pelo Baixo Tapajós. Né? A vanguarda indígena ali do Baixo Tapajós lutava pelo Tapajós inteiro, pelo Tocantins e pelo Madeira, que eram 3 grandes rios da Amazônia que estavam sendo privatizados. Mas eu acho que às vezes ainda falta essa consciência de olhar para os outros biomas, né? De olhar para as outras regiões do país e de olhar para São Paulo e pensar nesses rios que estão enterrados. E quando chove, né, muito, quando vem os resultados da crise climática, eles vêm à tona com toda aquela destruição, e aquilo não é a fúria da natureza. Aquilo é um projeto de ciência, aquilo é um projeto de construção de Estado, que ele não vai se provar fracassado. Ele é fracassado. Ele deu errado. Então, quando a gente se mobiliza dentro da USP, dentro da universidade, não é porque a gente odeia a universidade, é muito pelo contrário, é porque a gente ama muito ela. E porque a gente precisa que ela seja diferente. E que ela dê condições para os povos brasileiros da gente se autodefender. Porque a verdade é que é uma arma também, né, na mão dos povos. O diploma é uma arma na mão dos povos, né? Ter dentro do território um advogado, ter dentro do território um químico que faça essa linha de defesa, assim. E isso não é só sobre os próprios povos. Porque é um desses projetos, inclusive, transformar as florestas, né? Transformar os biomas em desertos. A monocultura é isso. Você tira a floresta e você planta soja. Uma hora aquele solo não tem nutriente mais para crescer nada.
Então ali onde tinha a Mata Atlântica, ali onde tinha a Amazônia, ali onde tinha o Cerrado, aquilo vira um deserto. E isso tem a ver com a dinâmica das águas, isso tem a ver com a dinâmica assim, de todos os elementos que são necessários à vida. E quando a gente está falando de defesa dos territórios, né, defesa dos povos indígenas, tradicionais quilombolas que conservam aqueles territórios, a gente está falando sobre a defesa da população aqui na cidade, inclusive, por exemplo. Porque é ou não é que quando começou a queimar tudo, a pegar tudo fogo, não choveu preto, aqui em São Paulo, né, veio de longe aquela fuligem, veio de bastante longe aquela fuligem. Mas o planeta, a natureza, né, e a própria poluição em si, ele não vê essas fronteiras artificiais que a gente cria, de aqui é uma cidade, aqui é outra. Aqui é a fazenda, aqui é o território. É tudo o ecossistema em si. Então, o processo de construção dessa mobilização, né, dessa tática, tem muito a ver com isso. A gente olhar para as questões específicas e ver o quanto é possível da gente unificar, porque elas são gerais também. Dizer sobre a vida de um é dizer sobre a vida do outro. Eu acho que a Juni pode me complementar muito nesse sentido, porque nós estamos passando por um processo de refundação de determinados coletivos na USP. E essa refundação, ela tem a ver com a gente parar de ser coletivos que demarcam, entre muitas aspas, questões de minorias, assuntos de minorias. Povos indígenas não são uma minoria em abstrato. Pessoas trans não são uma minoria em abstrato. Minoria é a burguesia. Povos indígenas são povos com características específicas e que a força da sua cultura e que a força da sua luta traz uma resistência histórica para esse país, para a gente não estar ainda embaixo de um processo mais duro de exploração, de destruição e de colonização. Né? A mesma coisa, as pessoas trans não é uma minoria em abstrato. Né? São pessoas que rompem com uma lógica de estrutura, de família, de patriarcado, que é importante para a gente pensar nas coisas gerais, para a gente pensar não só numa universidade pós-capitalismo, mas a gente pensar o pós-capitalismo em si. Então, a gente tem passado por esse processo, né, de parar de se entender como coletivos de assuntinhos de minorias e se entender como coletivo de causa. A Aliança dos Indígenas Estudantes da USP é um coletivo que defende a causa indígena dentro e fora da USP e que compreende isso como uma luta antifascista. É esse o nosso coletivo, é esse o processo que nós estamos construindo e ele tem sido muito vitorioso. Assim, hoje em dia a gente conta com representantes, né, em mais de 5 campos da USP, é uma coisa que o movimento indígena na USP nunca conseguiu e que estão ativos, estão se mobilizando na greve, pessoas de mais de 10 etnias, né, eu não me lembro ao certo a quantidade de etnias que a gente tem lá, mas é pensar também cada etnia como um território, sabe? Cada uma daquelas pessoas é embaixador de uma floresta e que vai voltar para dentro desse território, para dentro dessa floresta com um diploma para defender não somente ela, mas para defender um outro tipo de mundo. Eu acho que então, fazendo o gancho na sua fala, Tusa, uma coisa que para o movimento trans e para o movimento indígena tem sido muito importante, tem sido que o acesso é o que vai dar a condição para o nosso movimento continuar essa luta para fora da universidade também. Então, quando a gente vai construir a greve, quando a gente vai construir as atividades culturais, muitas vezes existe uma separação falsa entre o que é cultura e o que é política. E a hora que o nosso movimento traz como a cultura é política, o jeito que os nossos corpos vão vir ocupar é pela cultura. Porque a gente sabe que o nosso movimento e a nossa comunidade vive constantemente às margens. E a cultura acaba sendo uma das poucas ferramentas de elevação social desse povo. Então a gente vê agora no Brasil grandes nomes da música, como Lineker, Urias, Jupe do Bairro, pessoas que têm um alcance nacional porque fazem a sua cultura, trazem a sua arte e assim conseguem sensibilizar o Brasil para a nossa causa. E é só por causa da cultura estar em primeiro plano que a gente consegue agora ter parlamentares como a Erika Hilton, Amanda Pascoal, Carolina Yara. Essas pessoas vêm na vanguarda junto com a cultura, porque a cultura trouxe esse espaço para elas. Então, quando a gente vai construir isso dentro da greve da USP, nossa prioridade é sempre engajar a comunidade trans de São Paulo, porque, querendo ou não, aqui é o polo trans do Brasil. Pessoas do Brasil inteiro vêm aqui para transicionar, porque aqui são onde tem os postos de hormonização. Aqui é onde a prostituição é mais bem remunerada. Então é aqui onde é a nossa floresta, é aqui onde é o nosso território. E é nas ruas do centro de São Paulo que a gente tem essa população. Então, a comunidade indígena e a comunidade trans conversam muito nesse sentido. O que foi as ocupações indígenas, se a Ballroom também não estava lá, junto com as casas indígenas, junto com a intersecção dos dois movimentos. Porque a Ballroom não é algo que é importado dos Estados Unidos e de Nova York. A Ballroom é uma construção nacional também. E a nossa Ballroom, sem o movimento indígena, não faz sentido.
E quando a gente traz isso para cá, na USP, também é um jeito de como que a gente pode fazer essa greve se sustentar. Porque o que a gente está pedindo não é pouco. A gente está pedindo um salário mínimo para o PAPT, que é mais de um dobro do seu aumento atual. A gente está pedindo a dessucatização do setor da saúde, que a gente sabe que é uma das coisas que tem mais dinheiro envolvido. A gente está pedindo a desterceirização das comidas. Nada disso vai ser fácil de conquistar. Essa luta, essa greve não vai acabar agora. A gente está vendo as propostas da reitoria, ou a ausência de propostas da reitoria, e isso mostra que eles estão apostando no nosso cansaço. Se a gente quer deixar a luta continuar e aprender com os acúmulos do que foram as últimas greves na USP, em que a gente se cansou, em que o movimento estudantil é a militância nas suas táticas tradicionais, sozinhas, se cansam. Sustentar a ocupação por meses é cansativo. Ato atrás de ato, marcha atrás de mato é cansativo se não tem uma boa bateria, se não tem gente trazendo cultura e trazendo a fala, poesia, trazendo o slam, trazendo a dança para as manifestações. Então um exemplo disso foi quando a reitoria pôs a pauta indígena e a pauta trans junto com a manifestação do PROESP, que juntaria a Unesp, a Unicamp e a USP. E a gente não ia poder contar com o apoio do movimento estudantil lá. Então o que a gente teve que fazer foi mobilizar a nossa própria comunidade. E o que mobiliza a comunidade trans, querendo ou não, é a cultura. É a cultura que vai trazer a galera da Ballroom, que é a galera que quer estar nessa universidade. É a galera que essas cotas são para. É para as pessoas de escola pública, são para as pessoas PPI, que são as pessoas trans que não tiveram acesso a esses ambientes. Então, se a gente quer trazer elas para esses ambientes, elas têm que saber que a cultura delas também merece estar dentro da universidade, que também merece não estar lá como objeto de estudo da antropologia, como objeto de estudo das ciências sociais, e sim como produtora de luta, produtora de resistência dentro desse espaço. Então, quando teve a ocupação na reitoria, uma das coisas que a gente pôs como prioridade era se aliar aos coletivos culturais dentro da universidade. Então, o Coletivo Navalha, o Coletivo do Canil, a Atlética da Fefeleste, a FAO, são todos espaços que trazem a festa na universidade. E a festa na universidade tem uma característica única dela, que é a ausência de repressão policial. Então, a gente não pode pautar um rolê como um bailão, como uma ballroom, na periferia, porque lá tem uma repressão muito maior. Então trazer isso para dentro da universidade também é um muro de segurança. E quando a gente vai fazendo isso continuamente, isso começa a escalar, e começa a escalar. Isso começa a mostrar para as lideranças culturais das nossas comunidades que essa luta vale a pena. E que essa luta, se eles participarem agora, só soma para todo mundo. Então é assim que a gente consegue trazer as Irmãs de Pau para a USP, é assim que a gente vai conseguir trazer grandes nomes de DJ underground, porque querendo ou não, são comunidades que são majoritariamente trans e são comunidades que não estão no ensino formal. E aí quando a gente traz essas pessoas para a luta, elas se sentem participantes e elas sabem que não é só a Erika Hilton no Planalto levando tapa na cara de todo mundo por defender a pauta das mulheres, por defender as pautas trabalhistas. Porque é isso, os movimentos não são minoritários, é tudo uma grande luta, como o Tusa falou, antifascista. Então, uma das coisas que a gente também tem trabalhado muito é para que todos os chamados movimentos identitários pela esquerda, muitas vezes, eles se conversam. Então, o movimento PCD também, o movimento indígena e tudo que a gente conseguiu trazer de proposta concreta na hora de negociar, porque a gente sabe que quando a gente traz numa negociação para a reitoria algo hipotético, algo no mundo das ideias, não vai ter proatividade da parte deles de estudar, se inteirar e fazer uma proposta contemplativa para os nossos corpos. Então isso tem que partir da gente. E como que a gente vai trazer isso, se não com o acúmulo da luta que tem no resto do Brasil? Então, os nossos maiores aliados nessa luta foi o movimento negro. Porque é o movimento negro que conquistou essas cotas PPI em 2017, 2018, foi o que possibilitou a gente estar aqui lutando pelas cotas trans, pelo acesso indígena, pelas cotas PCD, porque foi uma abertura de portões para que a gente pudesse entrar ali. E agora, quando a gente traz essas discussões, é eles que a gente vai buscar conselho, porque são eles que têm esse acúmulo. A USP e a Unicamp, a Unesp, as estaduais paulistas, sempre estão nesse retrocesso nas políticas de acesso. Mas isso também dá uma oportunidade única para a gente, que a gente tem, por exemplo, 38 universidades para se espelhar nas nossas propostas de cota.
porque já foram aprovadas e, como qualquer proposta é aprovada, com suas críticas. Então a gente consegue acumular e trazer o melhor que a gente pode trazer para a USP, para que é isso, as pessoas que vão entrar nessa luta sejam as mais qualificadas e possam pautar isso para o restante do país. É muito importante isso que você estava falando, Júnior, sobre a cultura, né? Porque é muito importante a arte e os artistas como parte da luta antifascista, porque isso também é parte da nossa disputa por hegemonia. E essa é uma batalha que a extrema-direita sabe fazer muito bem. Tem uma companheira, o nome dela é Bruna Della Torre. A gente usou ela como referência para o episódio que a gente fez sobre fascismo, neofascismo, e ela fala sobre como a indústria cultural é o novo partido da extrema-direita. E aí demonstra como, através da cultura, eles disputam essa hegemonia, né? Então, acho que fazer coisas também como esse festival que a ECA está organizando agora, a vinda da Sofia Chablau, é fundamental para que a gente dispute um setor para além de nós mesmos, né? Essa é uma discussão que a gente tem feito bastante no Instituto de Artes da Unesp, que está completando 1 mês de ocupação e tem debatido muito sobre isso justamente porque é um campus onde o nosso estudo, a nossa pesquisa é a cultura, é a produção cultural, e aí a gente passa a ocupar esse espaço e você tem uma confluência, né, da frente política, mas também da frente cultural, que, como o Juni colocou muito bem, são inseparáveis e se tornam também, nas mãos dos estudantes, a nossa principal arma de luta, né? Então, se por um lado a gente está debatendo como a gente vai iniciar a mesa de negociação com a direção do campus e com a reitoria da universidade, a construção desses grandes atos de rua para pressionar e expor a postura desse governo, por um outro lado também a gente pensa em como trazer isso para dentro da universidade, como trazer essa discussão. E aí, de repente, tem um grupo de estudantes que já estava fazendo uma peça falando justamente sobre os problemas da educação, os problemas da universidade, e isso vira programação da nossa ocupação. Então, a gente vê assim que a luta política e a luta em defesa da universidade, a luta do movimento estudantil, é também uma luta ideológica, né? É uma disputa na sociedade sobre o papel da educação, sobre o papel da universidade estar de portas abertas para a sociedade, para o entorno. E isso tem sido uma discussão muito forte assim, no nosso instituto, que escolheu esse caminho da ocupação por entender que era a melhor maneira da gente iniciar a nossa luta, que vai também aos poucos se desenvolvendo numa luta estadual. E eu queria falar também sobre isso, né, já que a gente está discutindo a greve, as formas de luta, as táticas. Eu acho que pra gente da Unesp, uma universidade que está presente em 24 cidades do estado de São Paulo, do litoral até a fronteira com Mato Grosso do Sul, fica muito nítido o quanto a greve estadual que a gente vive hoje e vê crescer, vê se desenvolver, ela não surge do além, mas ela é o desenvolvimento de um processo de lutas e ela é uma confluência, na verdade, de muitas lutas, muitas formas de lutas que acontecem em cada canto, mas que tem um pano de fundo, né, comum, que é justamente a questão do orçamento da universidade, a contradição de se viver em um país como o Brasil, que é muito rico, o estado de São Paulo, que tem muitos recursos, e esse dinheiro não está presente para investir na educação, para investir na infraestrutura da nossa universidade, para garantir os nossos direitos, para garantir o acesso dessas populações que são quem constrói o nosso país e o nosso estado. Então, a ocupação do Instituto de Artes, inclusive, ela foi aprovada no dia 13 de abril, um dia antes de acontecer a paralisação da USP, que depois se torna uma greve, né? Ela foi, assim, a vanguarda dentro da Unesp, por assim dizer, porque foi o primeiro campus que faz a sua greve, ao mesmo tempo que também vem se inspirando nas paralisações que aconteceram em outras unidades, São Vicente, Araraquara, poucas semanas antes, vem muito dando consequência a um debate e um grande ato unificado que a gente fez no final do ano passado, em dezembro, quando a universidade estava discutindo o orçamento para o ano de 2026, e a gente reuniu mais de 400 estudantes da Unesp em frente à reitoria aqui na capital. Então, eu acho que fica muito claro também que essa greve que a gente vive hoje, ela vem como esse processo de desenvolvimento de muitas lutas, né? A gente acabou de refundar o nosso diretório central na Unesp, uma entidade que ficou inativada por quase 20 anos, e nesse processo de refundação a gente discutiu muito sobre isso.
sobre as entidades estudantis, o papel dos centros acadêmicos, dos diretórios. Também veio a discussão dos cursinhos populares como uma ferramenta de organização dos estudantes dentro e fora da universidade, inclusive um ponto de encontro entre as lutas dos estudantes universitários, mas também dos estudantes secundaristas. E os cursinhos populares na Unesp, eles são também uma extensão do corpo da universidade dentro dos bairros de muitas dessas cidades do interior, onde a universidade está presente, né? E aí você vê as moradias estudantis se articulando. Então, eu acho que o movimento estudantil, ele tem uma riqueza de formas de organização, de formas de articulação, justamente porque isso reflete a própria riqueza da juventude brasileira, da juventude paulista, né? Tem a Frente por Cotas Trans dentro da Unesp, que também tem avançado com esse debate sobre o acesso e a permanência, que são também duas dimensões que não se separam. E aí, de repente, a gente vê a oportunidade de confluir todas essas lutas numa greve estadual, que tem sim também como objetivo derrotar esse governo, o governo Tarcísio, justamente por entender que essa política da extrema-direita, a política do fascismo, é a política que ataca todos os povos explorados, é a política que ataca todo o povo trabalhador, não só no Brasil, mas também fora, né? Então, eu acho que a gente vê um cenário de muitas lutas que se desenvolvem justamente como resultado de um acúmulo de muitos anos dessas discussões, dessas mobilizações em cada local, em cada região, mas ao mesmo tempo um esgotamento também, do quanto a gente consegue resolver dentro da sua unidade, do quanto você consegue resolver o problema no seu município, e as coisas começam a tomar uma dimensão estadual, uma dimensão nacional, de uma luta muito maior, né? Kai, você estava falando sobre a greve como uma ferramenta de luta, como uma ferramenta de disputa ideológica sobre o papel da educação, né? E aí queria puxar esse tema com vocês, porque a educação dentro da sociedade capitalista, como até Tusa falou também, tem um papel colonizador, tem um papel disciplinador, né? Desde a primeira infância, a gente disciplinar os corpos para ficarem sentadinhos ali, enfileirados, reproduz um modelo de hierarquia que valoriza a submissão e a subordinação. Então, assim, a gente já sabe por vários motivos qual é o tipo de educação que a gente não quer, né? Uma educação que estimula a competitividade, que distingue o educador do educando, entre outras coisas que são muito debatidas no movimento de educação popular, inclusive. Partindo do que a gente não quer, falem então que seria uma educação emancipadora para nós, né? Como vocês projetam esse futuro de uma universidade numa sociedade ecossocialista, comunista, depois do fim do capitalismo. Eu queria até pegar o gancho do debate anterior sobre os métodos de mobilização, porque eu acho que diz respeito a isso também, né? Porque a gente tem nossas táticas que, prioritariamente, a gente as coloca pensando como que a gente vai arrancar nossas conquistas, como que a gente vai tornar esse processo de greve vitoriosos. Mas isso reflete também como que essas próprias táticas, elas são dotadas de conteúdo político também, né? Então, uma greve significa suspender o cotidiano dentro da universidade. Então, a universidade, dialogando também com o que o Tusa colocou, é uma monocultura de conhecimento, é uma monocultura de imaginação. E a greve questiona isso, a greve suspende o que é o poder institucional. A gente impõe ao poder institucional aquilo que nós acreditamos que a universidade deve ser. E uma ocupação, por exemplo, lá na USP, né, aquela reitoria que parece um castelo, gradeada, construída para que os estudantes, os trabalhadores ficassem isolados dos debates que acontecem lá dentro. Parecia impossível a gente ocupar uma reitoria. E nós demonstramos de que não é impossível. Então aquilo que antes parecia impossível torna-se algo que é possível. Um método desafia os limites daquilo que está colocado pra gente como regra, como fato, como algo que é natural. E eu acho que isso entra no próprio debate justamente sobre a educação, porque o movimento estudantil ele permite de alguma forma
diante do debate sobre uma crise de alternativa de uma sociedade pós-capitalista, ele permite a gente reimaginar a política, ele permite a gente incendiar a conjuntura, e a gente tem exemplos históricos em relação a isso, né? O que foi o Maio de 68, o que foi o enfrentamento do movimento estudantil na ditadura militar. E isso é muito importante pra gente, porque esse ano completa-se 50 anos do DCE Livre da USP, que homenageia Alexandre Vanuc Leme, um dos estudantes que foi morto e torturado pela ditadura militar. Ou que foi, mais recentemente, o tsunami da educação, que derrubou um ministro da educação do Bolsonaro logo nos primeiros meses, né? Foi o primeiro setor a ocupar as ruas contra o bolsonarismo em um momento de muito medo em relação ao que poderia ser aquele governo. O movimento estudantil teve a coragem de ocupar a rua, de novo, imaginar e reimaginar a política no enfrentamento ao que significa a extrema-direita, né? Então, todo esse poder do movimento estudantil de subverter o cotidiano, de suspender o que é a realidade dada, imposta a nós, a capacidade do movimento estudantil de experimentar a política de uma outra forma, que não é a política institucional, não é a política que nos é vendida pra gente como regra, permite também a gente reimaginar não só a educação, mas também reimaginar o que é a sociedade. Né? Então, o exemplo de Maio de 68 não foi só uma luta estudantil por pautas estudantis. Foi um momento de experimentação da sexualidade, desafiar os costumes. Eu acho que essa greve das estaduais diz respeito a isso também. Né? Então, a experimentação cultural, os festivais e tudo isso é também expressa, de alguma forma, não necessariamente uma alternativa pronta, uma alternativa programática pronta, mas uma experimentação que busca, de alguma forma, construir um programa, construir uma alternativa daquilo que a gente acredita para as nossas universidades, mas mais do que isso, né, para a sociedade. Então, a gente reivindicar permanência estudantil, reivindicar acesso para as pessoas trans, acesso para as pessoas indígenas, acesso para pessoas com deficiência, significa também desafiar a produção de conhecimento, a produção cultural, a produção de ciência dentro da nossa universidade. Os métodos que são colocados na nossa universidade de produção de conhecimento não são neutros. Não são métodos que são esvaziados de política, pelo contrário, são métodos que são profundamente políticos, construídos por certas pessoas, por pessoas de uma classe social, por pessoas de uma raça, por pessoas de um gênero específico. Então, a greve das estaduais também permite, de alguma forma, questionar isso. A gente dá melhores condições para que pessoas dissidentes da normalidade do que é a universidade há um século, questionar isso também significa reafirmar um outro projeto de universidade, que não está pronto. Nós não temos isso escrito no papel, a gente não tem um novo regimento para a USP, um programa para a USP, para as universidades estaduais, para a educação, mas é justamente na confluência dessas ideias, na confluência desses movimentos, na confluência dessas táticas, dessas mobilizações, de cada ato que a gente constrói, que permite, de alguma forma, a gente iniciar um debate, reimaginar o que pode ser o futuro da nossa universidade, da educação e tudo mais. E, por óbvio, né, para terminar o que eu queria colocar, esse processo de unificação das lutas tem a ver com isso também, porque tem uma frase, né, que foi pichada na ocupação da reitoria de 2013, né? Eu fui pesquisar sobre isso depois que a gente ocupou e tudo mais. Tem um perigo também de cair num subjetivismo, em uma lógica individualista, performática e tudo mais, mas que eu acho que é importante, que tem um sentido que dá para se extrair disso, né? Que a frase é: ocupe a reitoria que existe em seu coração. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse processo de mobilização que a gente está construindo nas estaduais e que se unifica com as outras lutas, significa também uma subversão daquilo que a gente entende como política. Não só dentro da nossa universidade, mas para fora, porque as pessoas que hoje ocupam a universidade ocupam outros espaços também. Ocupam bairros, ocupam comunidades, ocupam cursinhos populares, ocupam postos de trabalho, vivem na escala 6x1, vivem em condições precárias de trabalho, de estudo, no transporte, na saúde.
saúde. Então eu acho que essas mobilizações, quando elas se unificam também com esse compilado de experiências que nós estudantes vivemos dentro e fora da universidade, e também com as outras lutas que estão sendo impulsionadas, elas permitem também uma transformação cultural. E essa transformação cultural, na minha opinião, é o que permite, de alguma forma, a gente disputar a hegemonia. A gente questionar o que está dado pra gente, questionar o programa da extrema-direita com aquilo que há de mais criativo na política, né? Com aquilo que há de mais belo na política, que é a nossa capacidade de subverter aquilo que nos é imposto no cotidiano. E eu acho que uma coisa que tem muito a ver com isso agora a gente está no começo de experimentação, de testar, e a gente tem reivindicações que são muito básicas. Então eu não quero que a minha universidade seja uma luta revolucionária, querer um salário mínimo para os estudantes de baixa renda. Eu não quero que acesso seja pautado como uma pauta para sempre, porque eu não quero mais o vestibular na minha universidade. E acho que isso tem muito a ver com qual é o projeto que a gente quer e o que nos dá tesão para continuar nessa luta, porque lutar por migalhas não dá tesão para ninguém. O que eu fico imaginando também como construção de ciência, porque é isso, sou biólogo, assim, e vejo o papel que a ciência tem na nossa sociedade, e é muito triste, sabe? E a biologia, a ciência, está ligada, interconectada com todos os setores da nossa sociedade. Então, eu estou cansada de pautar uma universidade que tem poucas vagas, sabe? A maior universidade da América Latina não é tão grande assim. Ela poderia ser muito maior. Quando a gente olha outros países que põem educação como prioridade e como um mecanismo de desenvolvimento de novas tecnologias, desenvolvimento de novos saberes, não é do jeito que o Brasil faz. E a gente vê agora com o que os Estados Unidos está fazendo, com a pesquisa deles, com a educação deles, isso mostra o que a gente não deveria fazer e o que estamos fazendo no momento, que é sucatear, privatizar e elitizar cada vez mais esse conhecimento. Porque o conhecimento é uma ferramenta transformadora e emancipadora para a maioria dos corpos. E a verdadeira inovação tecnológica, a verdadeira inovação científica vem de uma ciência que é coletiva por natureza. Aproveitar que o Brasil é um dos países mais miscigenados, mais diversos do mundo para pautar esse conhecimento. É um país que tem a maior abundância de terras naturais, abundância de biodiversidade, abundância de biomas. E trabalhar com o que tem aqui, porque imaginar uma revolução para o Brasil como um todo começa na educação. Então, sim, o que me dá tesão para continuar lutando não é um salário mínimo para quem está precisando, não é não comer larvas, e sim pautar a ciência e o conhecimento como algo emancipador. Como professor, eu vejo isso todos os dias, e isso me entristece tanto, que o conhecimento fica pautado de uma maneira para os meus alunos de que é uma obrigação, que as matérias não se conversam entre si, que eu, por ser das ciências da natureza, não tenho lugar falando de política, porque eu sou uma pessoa trans, não consigo me posicionar e criar conhecimento que não diga a respeito sobre isso. Então, quando eu penso em um futuro de universidade, eu penso numa universidade sem fronteiras, eu penso não a USP como polo de conhecimento do país, não São Paulo como a único polo industrial do país, mas como um país que as federais, as estaduais, sejam seus respectivos polos de cada território, que isso traga e também aproxime a universidade das comunidades indígenas que ficam distante desse conhecimento, para que São Paulo não tenha que ser um lugar que atrai travestis do Brasil inteiro, porque aqui tem uma indústria que tem trabalho, porque a gente vê que a precarização do trabalho acontece no Brasil inteiro. A informalidade cresce cada vez mais. Então, daqui a pouco, o São Paulo, que a gente tem orgulho de falar que é um lugar de polo de conhecimento, vai se perder. E a gente esquece muito rápido isso. A pandemia foi nem uma década atrás. E foi a Universidade de São Paulo, o Instituto Butantan, que salvou milhões de vidas. Foi o conhecimento da ciência, foi o conhecimento da biologia que estava pautando isso. Quando a gente está falando de um século que vai ser pautado por mudanças climáticas, por o antropoceno, por extinção em massa, perda de biodiversidade, quais são as principais lutas que acontecem no nosso país, se não é o agronegócio, se não é a indústria farmacêutica, se não é como a gente pauta conhecimento para fazer patentes.
a gente patentia remédio. Grandes inovações da ciência e da saúde vêm do Brasil. A gente tem Chagas aqui como um dos maiores médicos que tivemos e a gente não acredita nisso. A gente não acredita em mercantilizar o que é uma ferramenta emancipadora e também que muitas vezes pode salvar vidas e pode finalmente trazer o diálogo com partes da comunidade que não são ouvidas na academia. Então a gente vê isso muito com o movimento indígena também. O que é mais frente de linha da pesquisa ecológica hoje em dia é pegar um doutor branco, meter ele numa aldeia e ser humilde. Aprender que aquilo ali já está, esse conhecimento já existe, mas ele não está inserido na universidade. Não é favor a ninguém pedir acesso indígena. Quando a gente fala de corpos trans produzindo conhecimento sobre gênero, é porque o nosso entendimento de gênero é maior. Porque a gente atravessa o gênero, a gente atravessa o patriarcado de maneiras que outros corpos não são acostumados. Então a gente tem uma perspectiva muito única. E aí a gente vê que isso é uma pauta central do movimento trans, de estar cansada de ser objeto de estudo e querer pautar o seu próprio conhecimento, porque isso limita como as pessoas nos enxergam. Isso limita como que a gente apresenta a pauta de gênero para o país. A gente vê isso sob doutrinação de gênero. Isso não faz o menor sentido na comunidade trans, porque eu acredito que a maioria das pessoas trans sabem, no fundo, que gênero não existe. Que cisgeneridade, transgeneridade é só mais um jeito de colonizar os nossos corpos, é só mais um jeito de nos separar. E é importante rótulos, ajuda a gente a se organizar, ajuda a gente a achar comunidade, mas isso nos limita, e nos limita porque quem está fazendo esses rótulos não somos nós. Queria, inclusive, pegar um pouco o gancho do que o Júnior apresentou em relação a essa questão de ser objeto e ser sujeito, inclusive, do próprio processo, assim. Porque acho que quando a gente pensa numa educação que, de fato, tenha como perspectiva o que é o desenvolvimento humano e a nossa libertação, não dá pra gente enxergar que nós somos objeto dela, mas, na verdade, nos entender enquanto sujeito, assim, desse processo. E eu estudo educação, faço pesquisa na universidade em relação à educação popular, assim, e acho que talvez todos os licenciandos aí também já tenham estudado muito sobre gestão democrática. E acho que pode parecer, inclusive, uma coisa que hoje no capitalismo não acontece, né? Uma gestão democrática de fato das escolas. Porque acho que, inclusive, tem a ver com o que várias das batalhas que a gente dá em relação à democracia dentro da universidade. O que isso significa? Tem a ver com quem constrói essa universidade, a classe trabalhadora no seu conjunto, né? Os estudantes, os professores e os funcionários poderem tomar as decisões dos rumos da própria universidade. Então, acho que esse é um primeiro aspecto em relação ao que significa, de fato, entender a própria democracia na universidade, né? Utilizando o exemplo da universidade. Mas, ao mesmo tempo, acho que o próprio movimento de trabalhadores, dos sindicatos, etc., nos dão lições muito importantes em relação ao que é a própria gestão democrática na sociedade, assim. Recentemente, eu fui para São José dos Campos visitar o sindicato dos metalúrgicos lá em São José dos Campos, e eles construíram uma greve de 1.280 dias na Avibraz, que é uma das empresas estratégicas do Brasil que produz armas e tecnologia aeroespacial. E eu coloco isso porque é importante entender também as próprias táticas que o movimento de trabalhadores nos deixa de legado, assim. E entender, inclusive, o espaço de uma greve como um espaço em que a gente gere a própria universidade. E acho que também, para além dessa lição do que é uma greve dos próprios trabalhadores, que constroem assembleias, que debatem coletivamente quais que são os rumos do próprio movimento e os rumos do seu espaço de trabalho, né? Para você construir uma greve de 1.280 dias, é necessário muito esforço coletivo para poder construir isso a partir da própria base de trabalhadores, assim. E acho que é interessante pensar esses aspectos de táticas do próprio movimento de trabalhadores enquanto legado para o que é um projeto de educação. Mas antes de pensar um próprio projeto de educação, acho que a gente tem que pensar um projeto de trabalho também. Porque hoje a educação está ligada ao que é o mundo do trabalho, né? O que são, inclusive, as nossas... o que é a BNCC, o que é as nossas leis de educação e a forma como funciona a educação no Brasil tem a ver com o que é as diretrizes mais gerais do próprio mundo econômico, assim, né? Como eu disse, eu estudo
BNCC especificamente, Educação Popular, e a própria BNCC tem uma ligação muito direta com o que é o debate em relação ao funcionamento do mundo com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional. E isso pra gente que estuda educação é bastante evidente quando a gente vê qual é a situação das nossas escolas, né? O que é a situação de, inclusive, ter aulas de projeto de vida, ter aulas que mais servem para formar o trabalhador, que servem, na verdade, e tem como intuito formar um trabalhador precarizado. Então, acho que para pensar um projeto de educação socialista, a gente tem que pensar um projeto de trabalho que seja completamente diferente do que é o que a gente vê hoje em dia, né? E acho que esse debate também é importante no que é a situação de hoje e a proposta de votar o fim da escala 6x1. Inclusive de defender que não sejam 44 horas semanais como foi apresentado, mas que a gente possa ter 36 horas semanais, inclusive a classe trabalhadora tomando a sua própria voz, né, nessa decisão em relação ao fim da escala 6x1 e não que as coisas sejam decididas por fora da própria mobilização da classe trabalhadora, entendendo que é isso, né? O próprio movimento em relação ao fim da escala 6x1 vem de um ímpeto da classe trabalhadora de entender o seu processo de exploração nesse contexto de profunda precarização do trabalho. Então, acho que isso é um ponto relevante para a gente poder imaginar o que é a educação fora do capitalismo, é também imaginar o que é o trabalho fora do capitalismo, entender o trabalho sob uma outra ótica, que não é a ótica da exploração, que não é a ótica em que a gente trabalha para produzir para um bando de bilionários, não é uma ótica, inclusive, em que a gente vende a nossa força de trabalho para servir aos próprios tubarões da educação, os tubarões do agronegócio, ao que é todo o funcionamento do sistema capitalista. E eu acho que por muitas vezes a gente vai pela negativa, e acho que esse é um elemento, assim, vai pela negativa do tipo, nós queremos uma educação que não tenha, que não seja plataformizada, que não seja precarizada, que não seja privatizada, mas também tem a ver com poder tem a ver com um debate de poder também, da própria classe trabalhadora, e acho que na universidade isso fica bastante evidente, né? Como o poder hoje não está concentrado na mão dos estudantes e dos trabalhadores, está concentrado numa cúpula burocrática. E é justamente o oposto disso que a gente quer. A gente quer que a própria classe trabalhadora, os estudantes, que também são parte da classe trabalhadora, né, em diferentes setores, possam tomar nas suas mãos o poder do controle da própria educação. E acho que a greve também é um momento de bastante reflexão nesse sentido de gestão da própria universidade. Eu acho que, pegando já esse gancho, assim, quando a gente está debatendo educação, a universidade dentro do capitalismo, a gente está debatendo de um modelo, de um projeto de educação, um projeto de universidade que foi feito justamente para essa sociedade capitalista, para a burguesia, né? O Gramsci, quando ele está debatendo sobre a formação das universidades e da intelectualidade, ele vai colocar que era uma necessidade de produção de intelectuais para a indústria, para políticos, para a gerência do Estado. E quando a gente está debatendo as estaduais paulistas, inclusive isso fica muito evidente, né? Da USP saíram presidentes, juristas, donos de grandes empresas. A gente tem as universidades que se vangloriam de ter criado o iFood, que na verdade é o símbolo do que é a precarização do trabalho, da uberização. Quando a gente está debatendo o modelo de universidade, a gente está debatendo justamente como que fica muito escancarado, inclusive agora com as greves nas estaduais, como que na verdade é isso, os trabalhadores, que são os filhos da classe trabalhadora, a população pobre, trans, indígena, PCD, negra, na verdade não se vê dentro da universidade, não se vê representada na forma da universidade, não se vê entrando dentro de uma universidade. A gente está debatendo um modelo que é extremamente altamente excludente, né? E não à toa essas greves estão pautando justamente a questão da necessidade de permanência, né? Da necessidade de acessibilidade, do acesso dos serviços, né? Contra a privatização. E quando a gente está debatendo justamente isso, pensando o que seria uma universidade pós-capitalista, né? Comunista, socialista, a gente está pensando justamente em romper com esse sistema, romper com esse modelo e mudar radicalmente isso. Seja do ponto de vista do que é pensar um acesso, uma democratização radical da universidade, que passa justamente pelas lutas das cotas, do vestibular indígena, mas do fim do vestibular, mas também, por exemplo, a questão de estatização das universidades privadas, né? Que a educação não tem que ser uma mercadoria que tem que se endividar para poder estudar, mas garantir o acesso, garantir as vagas
em várias universidades que já existem que são negadas esse direito. Quando a gente está pensando um outro modelo de universidade, significa pensar justamente a relação entre o conhecimento que é produzido com outros conhecimentos que a universidade exclui, ao mesmo tempo pensar como que é o acesso dos trabalhadores para o que a humanidade já produziu ao longo de toda a história, né? A gente está vendo isso, foi comentado aqui várias vezes sobre a questão da crise climática, dos problemas que tem, que inclusive parecem, olhando do ponto de vista da ciência, da técnica, às vezes parecem banais, que poderiam estar sendo resolvidos, mas que são impedidos de ser resolvidos porque as universidades priorizam o lucro, priorizam a participação das empresas. Inclusive nesse debate sobre poder em relação à universidade, a gente tem, por exemplo, na USP um modelo que foi feito na ditadura militar, o modelo da reitoria, que tem participação de empresas, de bancos, a Fiesp é parte da decisão orçamentária da universidade, enquanto a gente poderia estar pensando num modelo que é isso, estudantes, professores, trabalhadores, organizando o conjunto da universidade, organizando o conjunto do orçamento, pensando conjuntamente com a população o que poderia estar sendo pensado. E isso, coisas que a princípio parecem até utópicas, mas na verdade poderiam ser bastante possíveis, né? O Marx dizia na ideologia alemã de sonhar no comunismo com a possibilidade de você ir de manhã pescar, à tarde trabalhar numa fábrica, à noite escrever crítica literária, e que é uma batalha que na verdade é bastante possível, né? Bastante concretizável, de que você querer ser um filósofo, um cientista, um engenheiro, poder ser uma questão apenas de escolha, e que passa por justamente essa democratização radical, mas também repensar o que seria a produção de conhecimento numa sociedade socialista. Né? A gente poderia estar pensando como trazer justamente o que é o conhecimento tradicional indígena, com o melhor da tecnologia e da engenharia, da arquitetura, para pensar reformas urbanas radicais numa cidade que a cada vez que chove, dezenas e milhares de pessoas perdem todas as suas casas, perdem todos os seus itens. É de um nível de absurdo e que escancara o que é, na verdade, o capitalismo, ainda mais o capitalismo na periferia do capitalismo, que é isso, um nível brutal de exploração, um nível brutal de opressão, de uma universidade que postos de limpeza de banheiro são as mulheres negras, que não sequer têm acesso à gratuidade do circular interno, do ônibus interno da USP, enquanto é uma universidade de ponta, de excelência, que produz o melhor do conhecimento do país. Escancara como que existe uma grande racionalidade nesse sistema, e que as lutas, as greves, na verdade, vão escancarando muito isso, né? Acho que foi comentado das táticas, né? As greves foram muito importantes durante a época da ditadura militar, não só como uma forma de se enfrentar com a censura, com a perseguição política, com a repressão, mas também justamente de criar esse outro imaginário do que poderia ser uma outra sociedade, não só do ponto de vista da cultura, mas também do ponto de vista prático dos trabalhadores, né? Não à toa as greves de Contagem, de Osasco, se inspiraram muito nas greves e na ocupação da Maria Antônia. Não à toa as greves do ABC paulista se inspiraram muito do que foi a luta pelo abaixo da ditadura que o movimento estudantil retomou, e que vai mostrando como que é possível, na verdade, tanto construir a forma como se constrói essa nova sociedade a partir dessa auto-organização dos trabalhadores, da reestruturação de uma universidade, da luta dos estudantes, que rompa completamente todas as barreiras, né? Porque hoje as universidades são barradas e são muradas para o acesso da população, tanto de vista do acesso físico dos corpos, mas também do conhecimento dessa produção. E quando a gente está debatendo pensar essa outra sociedade, pensar essa outra universidade, perpassa por isso, e não à toa por isso que Tarcísio, toda a extrema-direita, tem tanto medo, né? E tenta causar, é intransigente, porque na verdade tem medo de um outro projeto de universidade, medo de um outro projeto que não seja da educação para as elites, para os filhos da burguesia, e que é a gente poder repensar o que é tudo isso, inclusive resgatar o que foram as experiências, por exemplo, das universidades na União Soviética, que trouxeram no mesmo espaço operários da indústria têxtil, pedreiros, com os maiores arquitetos que estavam se construindo, que eram vistos de igual para igual, e não uma separação como é hoje entre trabalho manual, intelectual, e que é uma possibilidade que a gente tem para pensar isso, e que essa possibilidade vem dessas lutas, dessas greves, que escancara essas contradições, que escancara essa estrutura de poder,
e que, inclusive, se assemelha com que é a estrutura de poder da sociedade capitalista, das ditaduras nas fábricas, nos locais de trabalho, do Estado. E essas lutas eu acho que são bastante conectadas de como que a gente, de fato, tem uma aliança entre estudantes e trabalhadores para a reconstrução de toda a universidade, de todo o conhecimento, de toda a produção, e de pensar uma liberdade plena, né, de todos os estudantes, trabalhadores, setores oprimidos. Eu acho que tem a ver com essa luta, essa possibilidade, esses sonhos, assim. Acho que a discussão está muito boa, assim, muito profunda, e para pensar uma educação pós-capitalista, né, para pensar numa educação emancipatória, acho que antes a gente tem que pensar que não existem atalhos para a gente chegar nesse projeto de universidade, nesse projeto de educação, e que somente através da ação militante, revolucionária e consciente, que se apoia no seio da juventude, da classe trabalhadora e dos setores mais explorados e oprimidos, pautada pela necessidade de uma educação das massas, de uma educação política das massas, a gente vai conseguir construir um outro projeto de universidade, um outro projeto de educação. E por isso a greve, como um elemento tático, não está descolada do nosso horizonte estratégico de uma educação emancipatória. Tática e estratégia são instâncias combinadas na luta por essa educação completamente diferente, e que para isso a gente precisa de medidas anticapitalistas para construir uma universidade, uma educação que seja assim, no enfrentamento da extrema-direita, mas também dos ataques do governo de conciliação de classes, que corta sistematicamente a verba das universidades federais, das universidades estaduais, e prefere, sei lá, aprovar 400 bilhões para o Plano Safra do que realmente investir na educação e na conscientização da classe trabalhadora. Então, o nosso horizonte estratégico dessa universidade, da faculdade, que seja realmente universalizada. Uma educação democrática, pública, gratuita, de qualidade. E, bom, é isso. A gente luta por acesso indígena, a gente luta por acesso das pessoas trans, na manutenção das cotas raciais, nas cotas sociais, mas evidentemente o nosso horizonte é por uma universidade sem vestibular, né? Que tenha os muros abertos para a classe trabalhadora, para que todos possam entrar, permanecer e resistir, porque uma coisa que me pegou muito assim durante a ocupação da USP, da reitoria da USP, e durante a greve, era essa autogestão dos estudantes, né? Acho que talvez um ponto mais concreto, assim, que talvez eu sinto que faltou um pouco no debate, na questão de tática, foram esses organismos de autodeterminação e auto-organização dos estudantes. Então, por exemplo, a reitoria cortou a água e a luz do prédio. Como que a gente fazia para poder se manter durante essa ocupação, né? Então, a gente achou um ponto de água na reitoria, e daí a gente enchia baldes para poder encher os vasos sanitários, que são coisas mínimas, assim, mas que isso diz respeito sobre essa forma de auto-organização, e a gente cria um vislumbre do que poderia ser a universidade, cheia de cultura, né? Porque ocupar é resistir, é preencher esses espaços que são vazios de cultura, vazios de cores, com vida, com diversidade, com cultura, com música. E a ocupação, ela mostrou muito isso, né? O que os estudantes podem construir como um projeto de universidade. Então, enfim, a gente criou várias atividades sociais com danças, com músicas, com aulas públicas, coletivas de imprensa, enfim, acho que a universidade começou a se desenhar de uma maneira que é mais acolhedora, assim, também, e eu acho que isso é muito bonito. E, bom, para a gente construir isso, precisamos dessas medidas anticapitalistas, enfrentando a extrema-direita, que escolheu o reitor, não por acaso, né? Tarcísio escolheu o reitor da universidade, um reitor intransigente, um reitor que fecha uma mesa de negociação e que aposta no desgaste do movimento como uma forma de desmobilização mesmo da luta do movimento estudantil. A extrema-direita, ela invade a universidade, ela invade os nossos espaços sistematicamente. Então, nos atos a gente viu muito isso, Rubinho Nunes, Douglas Garcia, que são essas figuras da extrema-direita que vão lá para agredir a gente, para estigmatizar o corpo estudantil, que a gente é violento, que a gente precisa ser controlado, que a gente precisa privatizar as universidades, porque depois de 2017, por exemplo, quando a gente conquista as cotas raciais na universidade, supostamente o nível caiu, o nível da produção acadêmica, e por isso a gente precisa privatizar, precisamos acabar com as cotas raciais. Enfim, e eles vão nas universidades, vão nesses atos, não só para gerar views e likes nas redes sociais deles,
mas para legitimar um projeto político, na disputa de narrativas assim da sociedade, justamente para vender o movimento estudantil e a universidade pública como esse espaço de doutrinação. E acho que a nossa luta tem que ser concêntrica, em unidade, com os mais amplos setores, para enfrentar a extrema-direita e disputar as narrativas que estão em aberto. Eu acho que parte dessa disputa está sendo feita aqui agora, para a gente conseguir dar projeção para a nossa voz e mostrar qual projeto de universidade que a gente quer construir. E, bom, estamos aqui na casa do mês, eu acho que é para fazer um diálogo mais aberto. Por exemplo, eu fui um dos estudantes que foi agredido pelo Pavanato quando ele foi na universidade, e não à toa, na semana do Dia das Mulheres, do Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, ele vai com um discurso de que aborto é assassinato, vai com um discurso de que estudante é vagabundo, etc, 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 todo esse discurso reacionário. E para impor esse projeto dele, ele também agride os estudantes, foi um desses, tive o ligamento do meu joelho rompido, bom, vou ter que passar aí por cirurgias, processo de fisioterapia e tudo mais. Mas eu também queria fazer um apelo aqui, porque naquela época a gente fez um abaixo-assinado e propusemos que a gente unificasse esse abaixo-assinado entre os setores, porque caçar o mandato de Pavanato não é só uma vitória para o movimento estudantil, mas para toda a classe trabalhadora brasileira. Porque é uma vitória para as nossas liberdades democráticas. Portanto, caçar o mandato dele é uma necessidade urgente para o movimento estudantil. Então, faço aqui esse apelo para que a gente consiga construir, através dos parlamentares do PSOL, como a Luana, temos outros parlamentares também, que podem dar força nesse projeto, para que a gente casse o mandato de Pavanato e construir uma grande audiência pública, com vários setores, com a manifestação na frente. Enfim, acho que isso vai ser muito importante para a gente encampar uma luta contra a extrema-direita e disputar um projeto de universidade, de educação, que realmente atenda os filhos da classe trabalhadora e os setores mais explorados e oprimidos da sociedade brasileira. Eu acho que quando você traz sobre os parlamentares, uma coisa que eu acho muito interessante é que, às vezes eu sinto que na esquerda radical existe uma visão de que, sim, o parlamento é um grande palco e que, de fato, é um sistema que está feito e é feito para a manutenção da burguesia. Mas isso não significa que a luta também não acontece lá. Sim. Isso não significa que a gente caçar o mandato de um parlamentar não demonstra a força do movimento estudantil, a força da classe trabalhadora. E a gente também vê que o parlamento dá visibilidade nacional para a nossa luta. Sim. Então a Erika Hilton está lutando pela escala 6x1, afincos e dentes, não sozinha. Claro que não é ela a dona dessa luta, essa é a luta dos trabalhadores. Mas ter alguém lá, articulada, e que tem experiência com o enfrentamento, como uma pessoa trans enfrenta todo dia, é essencial. E a gente não pode se dividir e se rebaixar e chamar o Jones Manuel de traidor da classe comunista, chamar a Erika Hilton de reformista. São coisas que dialogam e que é um palco, mas como é um palco, a gente tem que usar ele a nosso favor. Com certeza, tenho total acordo com vocês, gente. A gente se unificar na luta contra o Pavanato e da luta contra a extrema-direita por todos os meios possíveis, né? Seja no território do parlamento, que é hostil a nós, mas a gente deve dar a batalha também, seja, como muito bem a gente discutiu hoje, diretamente na luta de classes, por greve, ocupação, ato de rua. Você já falou, Caio? Não, e eu queria dizer justamente sobre isso, porque, sem dúvida, a luta em defesa da educação é uma das muitas frentes da luta de classes, né? Assim como a luta parlamentar e tantas outras formas. E a gente vive numa sociedade ainda que é dividida em classes e, com certeza, isso se reproduz dentro da universidade, dentro da escola, mas ao mesmo tempo também a educação serve para reproduzir essa mesma sociedade, para reafirmar essa divisão de classes. Então acho que quando a gente pensa numa sociedade sem classes, uma sociedade anticapitalista, socialista, enfim, é preciso pensar também numa educação onde não haja uma divisão de classes, desde a sua concepção até a sua prática, assim. Eu acho que a gente vive num país que, mesmo após derrotar a escravatura pela luta da resistência quilombola, do movimento abolicionista, mesmo após derrotar a ditadura de 64, a partir da luta armada dos trabalhadores, da juventude estudantil, a gente ainda não derrotou o capital. Quando a gente pensa nisso, a gente, na verdade,
entende que não é nada anormal para essa sociedade que numa das principais universidades do país, como é a Unesp, ainda tenha uma divisão regimentada onde os professores são 70% nos espaços de deliberação. Os estudantes são 15%, os servidores são 15%. Então existe uma divisão que reproduz também essa divisão de classes dentro da universidade, né? E acho que a luta pela democracia universitária, a luta pela superação dessa divisão de classes, ela não é por si só o que transforma a nossa sociedade, mas ela é parte de todo um processo de uma luta revolucionária, né? De uma luta pela construção de uma nova forma de organização social, assim. Então, quando eu penso na educação em uma sociedade que não é baseada simplesmente na produção desenfreada de capital e no lucro de uma minoria, eu penso, portanto, que essa educação ela é voltada para a emancipação de todos os povos, ela é voltada para refletir e desenvolver na prática a melhora das condições de vida de todos os povos. Alguém falou de uma universidade que esteja com os muros abertos, mas eu penso talvez uma universidade que sequer tenha muros. Uma universidade onde aquele campus daquele bairro está ali para atender os próprios interesses mais imediatos daquela população que ali habita e que sabe quais são os problemas, sabe quais são os desafios e sabe também como dar essa resposta. E a universidade, portanto, pode ser o espaço onde esse conhecimento vai ser produzido, vai ser praticado, né? Eu tenho pensado muito, de novo, na ocupação do Instituto de Artes, porque num país como o Brasil, que é um dos maiores produtores e exportadores de alimento do mundo, a gente ainda vive o problema da fome, que inclusive, do contrário do que se tenta dizer em muitos lugares, é um problema que tem crescido nos últimos anos, né? O Brasil tem voltado a ver os índices da fome crescendo, e aí a gente tem um campus onde não tem restaurante universitário e a insegurança alimentar é uma das principais reivindicações dos estudantes de uma resposta da universidade. E em um mês de ocupação, cada estudante leva a sua cuia, leva o seu copo, um entra com a panela, o outro com fogão elétrico, alguém faz o Pix, alguém traz a doação de não perecíveis. E em um mês a gente tem feito uma cozinha solidária diária, onde são servidas 4 refeições. No começo era 3, e aí a gente avança e agora a gente serve 4 refeições gratuitas todos os dias para todo mundo que está ali na ocupação. Quem está ficando, mas quem entra para participar de uma atividade, o público que frequenta e tal. Então, qual é a contribuição que esses estudantes, a partir dessas experiências, têm para dar no combate à fome no nosso país? Como que a gente pode formular, a partir dessa experiência concreta, mas de tantas outras experiências também, a superação dessa sociedade de classes? Eu acho que a luta pela educação pública, universal, gratuita, a luta por uma pedagogia verdadeiramente emancipatória, ela é uma parte integrante, uma parte que não se pode separar da luta por uma sociedade sem classes, da luta por uma sociedade sem gênero, por uma sociedade sem divisão de raça, sem divisão de nacionalidade, por uma sociedade comunista, enfim. Então, eu penso numa educação que esteja a serviço do poder popular, que fomente o poder popular, mas que também seja fomentada e desenvolvida pelo poder popular, pela decisão coletiva de todos os povos que coabitam no nosso planeta, né? Eu queria responder ela retomando a sua pergunta primeiro, porque a sua pergunta pergunta sobre a educação pós-capitalismo, não sei o que, esse horizonte pra frente, mas ela pergunta isso fazendo um balanço do que a educação é agora, né? Eu acho que isso linka muito com a nossa reivindicação específica dentro da greve, que é a reivindicação do acesso indígena, que eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas de porquê dessa reivindicação, porque a verdade é que foi conquistada uma cota que ela é PI. Então, por que esse I não resolve, né? É uma curiosidade genuína que muitas pessoas têm, mas tem a ver com a forma que essas políticas públicas são feitas de maneira porca e sem ouvir os interessados na política pública. Porque a verdade é que o movimento indígena já naquela época falou, tipo assim, não, beleza, é gigante, mas o nosso isso não resolve. Porque o grupo PP é uma maioria populacional brasileira,
que não possui elementos de territorialização tão específicos assim. Todos os lugares do Brasil que você vai, você encontra uma grande massa de pessoas pretas e pardas, né? Pessoas negras. O grupo I já é um outro grupo, com outras características. Então você faz uma política pública que você deixa algumas vaguinhas ali para isso tudo misturado, uma coisa bastante óbvia vai acontecer, né? Que é o grupo que acessa, né, mais esses conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, ou até mesmo aos cursinhos, vai preencher essas poucas vagas, que ainda é uma política tímida, inclusive para as pessoas pretas e pardas. Eu acho que a gente não pode perder nunca esse horizonte do fim do vestibular, vou falar sobre isso um pouco mais para frente na minha resposta, mas acaba que a inscrição de indígenas nos vestibulares da USP, né, seja no Enem USP, seja na FUVEST e tal, ela tende a zero, a inscrição para tentar, sabe? E isso tem a ver com um elemento que a escolarização das pessoas indígenas é diferente, o percurso educacional é diferente por natureza. Porque eu não estou preparando ali uma pessoa para fazer prova, eu estou preparando uma pessoa para ser um guerreiro e defender um território. E isso tem algumas especificidades, né? Tem as questões específicas da precariedade também. Se você for pensar assim, uma escola indígena desmoronar, ela vai ficar desmoronada lá muito tempo, assim. E o vestibular, além de toda injustiça, o funil e tal, tudo isso que a gente sabe, os processos de ingresso na USP, eles carregam uma característica específica que faz eles serem ainda mais gentrificados. Eles são profundamente urbanos, assim, eles reafirmam, tipo assim, que aquilo do estatuto da USP, né, que é criado para elite de São Paulo, porque você tem que vir aqui fazer a prova, são 3 dias de prova, tem uma dissertativa específica. Eu tinha matemática nas minhas dissertativas, né? Caiu, assim, cálculo. Onde da BNCC que tem cálculo, entendeu? No ensino médio de quem que tem cálculo? Então não é um processo seletivo voltado para educação formal de uma maneira mais generalista. Ela é voltada para a preparação intensiva dos cursinhos dos grandes centros urbanos. E isso faz a presença indígena na USP, inclusive. Uma vez, com muita dificuldade, eu tive acesso a esse dado. Mas, né, nós somos um pouco mais de 90 mil estudantes, são 300 pessoas indígenas, tipo assim. E pessoas indígenas naquelas, né? Tipo, aquele dado lá da declaração no sistema. Não sei quantas pessoas indígenas de fato são. É uma dúvida genuína, assim, que a gente tem. E que a gente tenta buscar e acessar essas pessoas. Mas existe esse discurso, né? Que isso é para manter o nível da universidade alto e tal, não sei o quê. E assim, a primeira coisa que a gente bate de frente é que as instituições do Estado brasileiro, né, e isso inclui as instituições do Estado de São Paulo, elas nos devem. Tipo, eu sou representante discente de um conselho na universidade, né, do COIP, e uma vez eles fizeram uma reunião do COIP no Museu do Ipiranga. Eu era bem novinho em São Paulo, nunca tinha ido lá, aí eu fui lá no Museu do Ipiranga, aí o trem mais lindo, né, lá do lado de fora, assim. Aí na hora que você entra, não é que seja feio, mas, tipo assim, é um susto, né? Tipo, é um susto bem grande, assim. E eu me lembro que o pior pra mim não foi ver uma estátua dourada gigante do Borba Gato. Pra mim, o pior é que eles foram lá, tipo, embaixo da estátua de cada bandeirante tinha um nome do lugar que ele invadiu. Então, tipo assim, tinha o Borba Gato e embaixo Minas Gerais. E aquela, né? Tipo, foi ele que criou, né? Foi ele que inventou isso daqui, tipo... de onde eu venho, os bandeirantes não são conhecidos como bandeirantes, né? Eles são, na memória dos nossos mais velhos, eles são chamados de bugreiro. O que é o bugreiro? Eles generalizaram a gente nesse território, a zona da mata, o interior do Rio e tal. Principalmente isso aconteceu, né? Mas é um termo que ao redor do país você ouve ele. Eles generalizaram a gente, as nossas etnias, para tirar os nossos nomes, para tirar os nomes das nossas etnias, das nossas comunidades, eles deram esse nome, bugre. E o que é o bugreiro? Ele é o caçador de bugre. E existe um documento, né, a Declaração da Guerra Justa contra os Índios Bravos de Minas Gerais, que ele é um documento do período joanino, assim, mas que aquela prática se perdura. Tipo assim, os bugreiros existem ainda. Mas esse documento, ele pega muito na gente, assim, porque ele remunera, né, os bugreiros conforme eles matam mais. Então, até uma forma de satirizar né, as nossas sementes, as coisas que a gente usa, eles também utilizavam colares. E eles usavam colares com as orelhas dos bugres. Então, matava, pega a orelha e bota no colar. Porque enquanto mais orelha, melhor remunerado você é, porque você é um excelente bugreiro.
Então, e isso produz consequências até hoje nos povos que estão em processos muito duros de reterritorialização, né, que sequer são reconhecidos, fazem indicações, seu reconhecimento pelo Estado. Então, as instituições do Estado brasileiro, inclusive as do Estado de São Paulo, elas nos devem, porque inclusive ainda tem muito orgulho dessa história e ainda constrói sua política econômica em cima dessa dinâmica até hoje. Então, a primeira coisa é isso, nos devem justiça. E a segunda coisa é que isso de decaimento de nível, isso é a maior mentira, assim, isso é uma mentira atroz. Porque essa resistência que eu falei, à colonização e que aos povos indígenas se mantêm vivos e dentro dos seus territórios, né, expandindo isso, inclusive, até hoje, são por processos também que são profundamente científicos. Sabe? Que é sempre tratado nesse lugar do cosmo, a cosmovisão, a cosmo, não sei, tipo, a gente também usa esse termo, beleza? Agora, são processos de uma cientificidade tão profunda e que a academia não consegue olhar aquilo como algo que eu preciso de saber juntar, né? E a gente até trabalha um termo para isso, que é a interculturalidade. E quando a universidade ignora essa interculturalidade, a universidade perde muito, porque eles se acham muito espertos, né? Tipo assim, os mestres da sabedoria, da inteligência. Mas olha, se o Aloysio seguisse o exemplo do que uma liderança indígena faz dentro do seu território para resolver um conflito, não tava assim. Porque dentro do meu povo tem uma palavra específica para essas reuniões longas que a gente precisa de fazer, chama krauma. O que é um krauma? Ele é uma reunião que ele é em volta de uma fogueira. Tem que ter um ritual para abrir, um ritual para fechar, e tem que fazer comida, tem que ter partilha de alimento. Por quê? Porque vai gastar muito tempo. Nós temos muitos debates para desaguar, então precisa de fazer isso para ter condição de pegar à noite. E o Aloysio, ignorando, desconhecendo isso tudo, né, desconhecendo a própria terra onde ele vive, os saberes dessa própria terra onde ele vive, não sabe fazer isso, não acha importante conversar, não acha importante negociar, e levou, né, o território que ele governa para um grande estado de caos. Nós estamos vivendo um caos na universidade. E a verdade é que a USP trabalha em cima desse modus operandi ainda, porque... E tipo assim, voltando um pouco sobre esse elemento das táticas de luta, né? A greve tem cumprido um papel, além dessas conquistas, né, além dessa disputa por recursos mais básicos, assim, mas com um horizonte maior, ela cumpre um papel de nos educar, sabe? De nos educar que a luta muda, a luta transforma. Sempre foi horrível pra mim entrar na reitoria, porque era uma chatice pra entrar, mesmo com eu tendo uma reunião lá dentro e tal. Era uma chatice pra passar e era sempre alguma experiência, assim, que eu tinha que engolir seco, sabe? Tipo, eu já sofri experiências de racismo dentro daquele prédio que eu não consigo descrever, assim. Uma pró-reitora falando que não dá pra continuar uma sessão porque eu não tenho um mínimo de civilidade e fechar a sessão. Uma pessoa da reitoria ali no meio de uma negociação, tipo assim, na saída de uma negociação, me olhar de cima e embaixo e falar que a reitoria está parecendo um zoológico, né? Então, isso tudo são experiências, né, que vão se acumulando e tudo, que agora eles querem falar com muita dó daquela porta, com muita dó daquela grade, e eu me sinto vingado quando eu vejo aquilo. Pra mim foi um processo também de vingança. E eu acho que o nosso povo precisa de aprender que nós podemos e devemos nos vingar. Porque é uma experiência que eu tive antes de vir para a universidade, e que linka esse debate, né, de como a ciência, do modo que ela está posta agora, ela é muito obsoleta, muito atrasada, né, porque ela quer ser uma coisa, ela quer ser o modelo antigo europeu, e tipo assim, pra quê, gente? Isso leva quem aonde, né? Não tem outro lugar para invadir agora. Não tem motivo da gente querer ser europeu. Mas além disso, é sobre essa experiência de educar para lutar também, que eu sou operário da indústria química. Eu trabalhei no controle de qualidade de uma indústria farmacêutica, né? Trabalhava nesse controle de qualidade antes de vir para a USP. E as pessoas são hiper exploradas, hiper oprimidas, mas existe uma falta, né, daquele sentimento de, tipo assim, quem faz isso aqui tudo sou eu. Quem gera toda essa riqueza sou eu. Que se todos nós cruzarmos os braços ao mesmo tempo e eles tiverem que demitir todo mundo, eles estão fodidos. E o nosso povo ainda é um povo que você passa na Estação da Luz ali, né, umas 6 horas da tarde, as pessoas andam com a cabeça baixa ainda, né, as pessoas andam como gado. E eu acho que essas experiências são experiências da gente nos educar de outra forma. Nos dar esse pedaço de revolução dentro do coração de todo mundo,
mas para, como o Pedro falou, não utilizar de forma subjetivista. É da gente conseguir levar isso para todos esses lugares também e a gente dizer para esse povo que a gente pode mudar esse mundo, que a gente pode fazer diferença. E eu acho que a educação, ela cumpre um papel fundamental disso, né? Porque também sou da licenciatura, né? Aí nos estágios você vai para a escola e você vê como esse projeto de fazer as pessoas andarem com a cabeça baixa como gado, ele se dá de forma muito intensa dentro da sala de aula, porque é um processo de adestrar o corpo das pessoas. E aquelas aulas de projeto de vida, de fazer brigadeiro, de todas essas coisas, e pouco debate sobre ciência, sabe? Tipo assim, os meus alunos, geralmente, quando eu chego na sala, eu tento levantar isso, eles odeiam química. Eles têm pavor de química, porque eles acham que química não tem nada a ver com a vida deles. Né? Mas eles gostam de tecnologia, sabe? Eles gostam de várias coisas que envolvem química, mas que não tá tendo aquele link ali, aquele acesso. Então eu acho que isso é uma questão importante. E aí eu queria botar uma coisa aqui pra gente refletir, né? Talvez não nesse momento, mas pra gente sair daqui mesmo. Que é quem faz esse processo na USP ser tão grande e ser tão intenso. Porque eu acho que ainda existe uma falsa sensação de que a grandiosidade, a magnitude desses processos se dá para uma somatória de organizações, né? Se dá para uma somatória de partidos. E eu penso diferente, porque eu vejo, inclusive, na Constituição da Aliança dos Indígenas Estudantes da USP, né, que a gente carrega isso dos nossos povos, dessa característica de nos entender como organizadores coletivos, porque se a gente não tem um processo comunitário, não tem nada. E eu acho que ainda falta esse interesse maior em nós querermos todos sermos organizadores coletivos de processos maiores, em vez de querer fazer tanta demarcação de organização, tanta demarcação de partido. Eu acho que a gente ainda é falho nisso, né? E eu acho que isso acaba... Acho que existem momentos ali das assembleias, dos comandos de greve, onde começam debates que flutuam, né? Aquela grande... Não debates, assim, mas... Não chega no microfone, né? Mas as pessoas ali no cantinho... E eu acho que aquilo flutua, aquela grande massa que no final daquele dia vai voltar para dormir no piquete. Por qual motivo? Porque eu quero o aumento da minha bolsa. Porque eu quero um instituto melhor. Porque eu passo X, Y, Z, exploração, opressão no meu cotidiano. Então eu acho que a gente precisa se olhar mais com esse olhar, assim. E eu acho que existe um setor supostamente de esquerda, né? E que nos trai a nossa classe, mas que ele ainda é tão grande, tão volumoso, porque ele sabe fazer isso bem, que é se dissolver nessa grande massa, né? Tipo assim, fingir que vai dar ao povo o que o povo precisa, porque fala bem, né? Porque, enfim, consegue fazer essa intervenção, assim, mas que no final das contas trai, no final das contas engana. Como é esse próprio setor da social-democracia, assim, que já se provou que não vai dar a resposta da gente, não vai dar o que a gente precisa, mas que ainda sabe se misturar entre o povo de uma maneira que eu acho que nós que acreditamos num projeto revolucionário, num projeto anticapitalista, precisamos de aprender a fazer melhor. E amigo, conversando super com isso também não é para desmerecer o movimento estudantil e o legado que os partidos políticos têm nessa organização. Tipo, a gente está falando de ditadura, a gente está falando de lideranças políticas que surgem daí, mas a gente também está falando que o movimento estudantil tem uma oportunidade única, que nós ainda não estamos na parlamentarice, a gente ainda não está na burocratização, a gente está nesse espaço de estudante, que é o lugar para a gente imaginar jeitos diferentes de fazer. Então, quando a gente caindo dos mesmos vícios, voltando para os mesmos falsos debates, caindo em discussões e sectarizando o movimento, culpando o maoísta disso, culpando o leninista disso, culpando o trotskista, a gente esquece que, tipo, a gente está muito distante disso tudo. E o que está unindo a gente não é isso. Então, faço total cor na sua fala e fico emocionado, assim, porque fico muito frustrada com esse aspecto do movimento estudantil e tem sido algo que, por exemplo, me afastou. E foi o que o Pedro estava falando no começo, que a gente vem de um lugar que o movimento estudantil estava muito inativo e muito paralisado na possibilidade de pensar coisas diferentes. Então, se agora a gente está aqui juntos, conversando sobre isso, que seja uma oportunidade também para a gente pensar em como fazer isso diferente e lembrar que todos nós somos estudantes, todos nós queremos a melhoria e queremos pensar futuros diferentes
em que sim, a organização política é um fato importante. Se a gente vai querer chegar numa revolução brasileira, a gente vai precisar de partidos, a gente vai precisar de militância, a gente vai precisar de assembleias, a gente vai precisar de método, mas não é isso que faz a revolução também. Eu acho que a ideia é justamente da gente ter um espaço onde a gente vai juntar correntes que são diferentes, organizações políticas, que podem ter distintas tradições teóricas, militantes e tal, mas debatendo uma visão de mundo para o futuro é muito importante, né? Porque a gente não quer dissolver as diferenças, o que a gente acha que falta justamente espaço para o debate crítico, então é importante que as polêmicas sejam feitas, mas é importante também ter esse senso de proporção que, em última instância, o nosso inimigo é muito maior do que nós, né? Então, eu fico mesmo feliz de verdade, assim, da gente conseguir ter um espaço para, estando desarmados daquele momento ali da disputa no dia a dia, de ter que ganhar o voto, da gente só sentar, trocar uma ideia e tentar elaborar junto sobre o que a gente quer apresentar como utopia, porque a verdade é que a extrema-direita tem a sua distopia, né? Disputa muito e tá vencendo muitas batalhas, em que pese que também não tá nada ganho e a gente tem espaço para nossa disputa também. Mas, gente, eu gostei demais mesmo, assim, do debate. Para mim, também, a troca, assim, foi uma prova de como as universidades públicas ainda são esse espaço muito rico de pensamento crítico, onde existe uma resistência importante a esse modelo neoliberal de educação e ao projeto todo da extrema-direita, que existe não só aqui no estado de São Paulo, mas, como a Clara falou, é parte de todo um projeto, desde o FMI, Banco Mundial, para educação em todo o mundo, né? Então, as universidades públicas ainda são esse polo de resistência contraditoriamente, porque o modelo que tenta ser imposto goela abaixo é esse. Mas, por outro lado, até muito por conta da mudança na composição social e principalmente racial das universidades nos últimos anos, há um tensionamento maior, com a entrada de mais estudantes negros, periféricos. Claro que ainda há um longo caminho pela frente no que diz respeito ao acesso das pessoas indígenas, da população trans, mas, querendo ou não, a universidade hoje já é diferente do que era, sei lá, na época que eu entrei, entendeu? 10 anos atrás. Outro dia Outro dia o Douglas Barros, ele fez uma postagem muito bonita, porque ele tá dando uma disciplina lá na FEFELESH, né? E ele falou assim, postaram uma foto dele dando uma aula. Aí ele falou assim, essa foto me lembrou uma história, porque a primeira vez que eu pisei na USP, eu era estudante de cursinho popular, e eu lembro de chegar lá e pensar, nossa, é sério que esse lugar é gratuito? Tipo, a gente que é pobre, que é de periferia, pode estudar aqui? E depois ele vai lá e relata um caso de racismo que ele sofreu junto com o pessoal, né? Ele falou dessa contradição de, por um lado, aquilo parecer acessível, né? Porra, esse lugar incrível, é gratuito, e ao mesmo tempo ver como aquele lugar era hostil, né? E eu acho que é uma experiência que todo mundo que é de periferia, né? Eu também sou, se identifica com esse relato, né? Que é pisar lá e falar, nossa, que lugar é esse? Arborizado, né? No meio de São Paulo, lugar grande, bonito, não paga pra estar aqui, como assim, né? Tipo, na minha realidade, uma galera nem sabia o que era a USP, entendeu? Na minha escola, e muito menos onde era a USP. E eu acho que hoje existe essa contradição maior, né? Que faz com que o acesso à universidade seja algo imaginável, ainda que o nosso real objetivo é o fim do vestibular, como vocês falaram bem. Mas eu acho que esse início de democratização do acesso, por muita luta, né, obviamente, ele coloca também um potencial de radicalização, assim. Então eu boto muita fé mesmo na geração de vocês, porque eu acho que é uma geração que carrega esse potencial de radicalização e, como vocês expressaram, para que a gente rompa, né, totalmente com esse modelo de educação e de ensino e consiga lutar por uma forma de universidade, de escola que seja para a vida, que não seja a serviço do capital e da formação de mão de obra barata para o mercado de trabalho, né? Então, gostei muito mesmo, gente. Queria agradecer e pedir para vocês darem um tchauzinho aí, fazerem seus agradecimentos, considerações finais, rapidinho também, pro ouvinte seguir a gente até o fim. Posso começar? Não, acho que foi bastante interessante a gente poder ter esse espaço para debater algumas coisas. Acho que também poder apresentar um pouco da perspectiva dos estudantes diante desse processo de lutas estudantis aqui no estado de São Paulo. Porque acho que existe uma disputa da própria imagem da construção das greves. Então eu acho que poder ter uma pluralidade de estudantes, inclusive expressando o que é esse processo de luta, seja na USP, seja na Unesp, mas esse processo de luta contra um projeto de educação que é representado pela extrema-direita aqui em São Paulo,
mas também tem outros projetos, como é o caso nas universidades federais, nos institutos federais, representado pelo arcabouço fiscal, nos ajuda a dar uma dimensão também dos próprios debates políticos que a gente tem tocado dentro da universidade. Então, acho que é bastante relevante poder ter espaços em que a gente pode apresentar, sejam as diferenças, sejam as sínteses, seja para, inclusive, poder construir esse debate aqui. Então, eu queria, por último, assim, para fazer algumas considerações finais. Nesse momento, a gente está num momento bastante decisivo na nossa greve da USP, em que, e acho que foi apresentado aqui, mas acho que é uma informação relevante para todo mundo que está ouvindo, que a gente está tentando e querendo negociar com a nossa reitoria, que tem sido bastante intransigente, assim como foi a resposta do próprio governo do estado, depois de a gente ter construído uma grandiosa marcha unificada. Então, acho que é importante entender também que os estudantes na Universidade de São Paulo estão construindo uma greve por condições mínimas de permanência, e que tudo que a gente quer é poder ter um aumento real do nosso auxílio, e poder, inclusive, ser essa universidade que não está a serviço do mercado, mas sim a serviço da própria classe trabalhadora, em que seja uma universidade que os filhos e filhas da classe trabalhadora possam entrar, mas não só entrar, permanecer nela também, né? E por isso a gente tem batalhado pelas condições de permanência. Então, queria agradecer o espaço e queria também deixar esse recado final, dizer para todos os ouvintes, né, estamos nessa batalha estudantil para poder dialogar com o nosso reitor, porque nós somos os mais interessados em diálogo, nós somos os mais interessados em poder ter a nossa universidade funcionando e produzindo numa outra lógica, não na lógica do próprio capital. Então, estamos nessa luta e seguimos em luta, seguimos na nossa greve das estaduais paulistas, a gente na USP, o pessoal da Unesp, o pessoal da Unicamp, e unificando também os nossos debates contra esse projeto de educação. Bom, eu gostaria de agradecer muito ao convite, né, que o podcast fez, as pessoas que estiveram aqui presentes, mas principalmente a quem está ouvindo esse podcast, principalmente esse momento ao final, né, então ouviu tudo até aqui, isso é legal. Mas esse agradecimento não é só num lugar assim de ser educado, tem a ver com não existe causa pouca que move mais de 30 mil pessoas numa marcha de tantas horas. E eu acho que por mais que a marcha em si vai passar na televisão, vai falar nos rádios e etc., o processo como um todo não chega nesse espaço e tem um motivo, né? Porque se nós estamos disputando as pessoas para se organizarem, para lutarem, para construir processos mais profundos, não é interesse da mídia hegemônica, da imprensa hegemônica, que esses processos sejam conhecidos além do raso. Então eu acho que para todo mundo que acredita numa transformação, é necessário a gente estudar a greve da USP. E não estudar de uma maneira burocrática e tudo, mas se ouvir, vir participar de alguma coisa, se puder, consultar as entidades, né, consultar as páginas, as comunicações que vão trazer as questões do detalhe, porque eu acho que é uma experiência para ser pensada não para além da USP, pensando para as outras universidades, mas para além até mesmo das universidades em si. Porque esse exemplo que eu quis trazer aqui, de observar como o nosso povo anda, é um exercício que eu queria muito que as pessoas fizessem, assim. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais as pessoas no rosto, e ver a postura que elas ficam, ver o que elas falam, sabe? A maneira que elas pensam. Eu acho que a gente tem que olhar mais para as pessoas na rua, sabe? As pessoas que dormem na rua. E se perguntar sobre a história, sobre o processo que cada uma daquelas pessoas passou, porque eu acho que a gente precisa começar a ver potencial um no outro. Eu acho que muitas vezes a gente é muito bom em ver o potencial destrutivo um do outro, né? A gente vive na defensiva, o sistema capitalista faz isso com a gente, né? De enxergar o outro com medo. Mas eu acho que a greve da USP nos ensina que nós somos capazes de construir pontos comuns, somos capazes de construir consensos, e de construir grandes ações a partir desses pontos comuns, desses consensos, e de tratar nossos dissensos entre eles, sabe? Eu acho que isso é muito bonito também, porque é um processo muito grande. Eu acho que nós somos capazes, nós somos cada vez mais capazes, né? A agudização da crise do sistema capitalista impõe essa dinâmica também, que é a gente ser cada vez mais capazes de nos organizar cada vez mais rápido. E isso não é só uma necessidade, né? Isso é algo que nós temos que estudar as tecnologias da gente fazer isso da melhor forma, e eu acho que a greve da USP produziu várias dessas tecnologias. Sigam a AIE USP no Instagram, é só AIE USP, é bastante fácil, AIE USP, Aliança dos Indígenas Estudantes da USP. O Indígenas fica na frente por uma questão de trazer, né, tipo, o que a gente faz dentro da universidade. A gente tem
um projeto transformador para ela, que é o projeto transformador que a gente tem pro mundo, assim, tipo, as pessoas que fundaram a AE junto comigo, né, Juliana Aranã, que estuda lá em Ribeirão Preto, o Budaga, que vive no litoral paulista, que é em Ambiquara, a Elisângela Baré, eles trazem muito isso, né, que a nossa presença aqui, ela não é algo que pode ser esporádico, que pode ser pontual, ela precisa de ser um transformador. Queria deixar também um convite aí para os ouvintes em casa virem conhecer o coletivo cultural Navalha Ocupa, que surge agora em contexto de greve. A nossa missão surge dentro da USP, mas não é um coletivo que planeja estruturar a cultura dentro da universidade apenas. Então, o Navalha Ocupa é um lugar que a gente vê como necessário para a nossa comunidade, para organizar eventos e trazer nossa cultura para diferentes bairros da cidade, sempre remunerando pessoas trans, trazendo empregabilidade para elas, uma forma de renda e uma forma de também trazer a cultura como forma política e revolucionária. Então, sigam a gente lá no Instagram, Navalha Ocupa com K, e para as atividades e movimentações da greve na USP, a gente tem a página encontrans.usp, e é onde a gente está pautando as conquistas e reivindicações como a permanência trans, a disponibilização de pontos de hormonização em todos os campos, que a gente quer moradia para alunos no CRUSP, que a gente quer também as cotas trans e como que vai ser e estará sendo composto esse calendário de luta para todos que estão ouvindo aí e quiserem somar na luta. Não será uma luta que vai acabar durante esse período de greve, mas ela já se iniciou aqui e a gente vai precisar da força de todos. Agradecer também o debate, o convite. Eu acho que esses espaços são mais do que fundamentais para poder chegar em sínteses e chegar em novas conclusões e pensar os rumos e estratégias e possibilidades. Eu acho que isso se faz muito necessário, ainda mais em greves que vão para além de uma só universidade, vão para além de uma só categoria, mas expandem para o conjunto da sociedade, e que é muito fundamental isso. E não poderia deixar também de saudar outras lutas que estão acontecendo, né? Recentemente teve paralisação de trabalhadores no aeroporto de Guarulhos contra a escala 6x1. Internacionalmente, a gente também está vendo lutas de estudantes no Chile, na Argentina, agora na Bolívia, com os trabalhadores enfrentando o governo Paz. Eu acho que isso mostra, na verdade, uma potencialidade das lutas que vem se construindo, vem se colocando a nível nacional e internacional, e que mostra um caminho de fato para a gente conseguir enfrentar toda essa desgraça que é o capitalismo, essa precarização, e é um pouco isso, gente. Agradecer também, especialmente enquanto um estudante da Unesp, porque para nós cada espaço onde a gente possa não só debater a nossa universidade, falar sobre a nossa luta, a nossa mobilização, mas onde a gente possa discutir de igual para igual, ouvir os companheiros da USP, dos outros locais. É muito valioso, assim. A nossa universidade, ela não é pequena, ela não está concentrada como a USP e a Unicamp estão em um polo, mas ela é uma universidade muito grande, e a gente tem visto aí na grande mídia sendo divulgado como uma greve da USP, e aí a gente reproduz isso no nosso vocabulário também, matérias com foto das nossas mobilizações dizendo USP em greve, ou dizendo estudantes da Unesp entram em greve para apoiar a USP. Isso não é de nenhuma maneira querer desvalorizar a luta da USP, muito pelo contrário. Eu acho que na Unesp a gente aprende muito com a experiência do movimento estudantil da USP, que é mais antigo e muito consolidado, mas eu acho que a gente também desenvolve as nossas formas e a gente quer muito compartilhar, dialogar, construir junto, e num cenário de greve estadual que vai alcançando também já os secundaristas, as escolas técnicas, enfim. É muito importante um espaço como esse, onde a gente possa debater movimento estudantil, tática de luta, o papel da educação. E eu concordo muito que as nossas divergências, elas existem, e nós não devemos querer apagar, esconder, mas o debate sobre as divergências, ele deve ter o papel também de nos ajudar a encontrar sínteses, né? Encontrar pontos comuns que fortaleçam essa luta, que no fim das contas é uma luta de todo o povo brasileiro. Então, eu acho que foi um espaço muito importante nesse sentido. Queria agradecer bastante. Bom, primeiro quero agradecer o convite, a presença de todo mundo aqui. Eu vejo aqui uma galera muito comprometida com a discussão crítica e com a luta por uma educação verdadeiramente pública, gratuita e de qualidade, que seja democrática, para que todos possam ter acesso. Bom, e acho que para a gente fazer uma discussão
mais profunda, também é necessário se munir de teoria revolucionária, se munir de discussões mais profundas, e por isso queria convidar todo mundo para o lançamento do livro da nossa corrente, do SOB, do Socialismo Barbárie, que é o Marxismo e a Transição Socialista, Estado, Poder e Burocracia, esse é o primeiro tomo, do Roberto Sainz, que já foi lançado pela Boitempo, ele já está disponível para compra em todo o território nacional. E daí queria convidar todo mundo para estar amanhã no Espaço Cultural Elza Soares, que é no Galpão da MST, às 14h, o Roberto, que ele é um teórico, um intelectual, mas também um militante, vai estar lá numa mesa de debate às 14h, então convido todo mundo a conhecer essa obra, a se munir de política revolucionária. Essa obra ela não oferece só um resgate da teoria revolucionária com a prática militante, mas oferece uma atualização teórica, política e estratégica que é muito decisiva para o nosso tempo, que é marcado por um ascenso da luta de classes, com uma ofensiva reacionária da extrema-direita, com polarização, enfim, com crises simultâneas e sobrepostas. Então acho que é fundamental a gente se armar de teoria revolucionária para esse momento. Então convido todo mundo para estar lá amanhã, às 14h. Queria rapidamente colocar, primeiro agradecer muito à Rádio Rastilho por esse projeto, que é um projeto que precisa ser reconhecido já como patrimônio da esquerda radical brasileira, que consegue convergir aí diferentes setores, diferentes organizações políticas para debater o que fazer, que é o nosso grande desafio, que acho que ninguém tem uma grande resposta ainda, mas com unidade a gente consegue avançar nesse debate, E eu acho que um último elemento que eu queria colocar, é que, diante de todo o debate que a gente fez aqui, eu acho que uma síntese geral é de que a luta do movimento estudantil, ela demonstra que é possível construir unidade para lutar, Então, que é possível romper de alguma forma com a apatia que nos é imposta pelo neoliberalismo, que nos é imposta pela disputa ideológica que a extrema-direita faz hoje na sociedade, que tentam impor para nós de que o mundo é este mesmo, não tem o que fazer, o papel dos universitários, dos estudantes é ir para a faculdade, ter a sua aula, sair de lá e construir a sua própria carreira, apresentando uma superação individual no abstrato como única saída. E eu acho que o movimento estudantil, as greves estudantis, que são construídas na coletividade, a partir das bases, a partir dessa imaginação política que a gente cultiva no dia a dia, com cada método, com cada tática de enfrentamento que a gente tem e com a convergência nas nossas pautas, nas nossas lutas, demonstra que é possível superar isso de alguma forma, demonstra que é possível experimentar a política de uma outra forma. E, por fim, acho que a greve das estaduais paulistas, ela demonstrou que é possível ir da indignação à luta. Convergir a indignação de milhares de estudantes em luta social, em mobilização, em marcha, em ato, em ocupação, em greve. E agora acho que o nosso desafio, não só imediato, mas de curto, médio e longo prazo, que eu acho que a Rádio Rastilho tem um papel também, é como ir da luta à revolução. Não só da indignação à luta, mas da luta à revolução, uma transformação total da sociedade. Valeu demais, gente! Patrimônio, você foi generoso, né, Pedro? mas eu vou dizer que o povo pergunta assim, nossa, como é que juntou todo mundo? Não dá problema, não? A gente não, gente, é mó da hora. Mas, obrigada, Clara, Tusa, Juni, André Riga, Kai, André, Pedro. Valeu por todo mundo que tá ouvindo a gente também. Queria agradecer à Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, que é onde a gente tá gravando esse episódio. Esse episódio da Rádio Rastilho é produzido por mim, Vanessa Monteiro, pela Nath Rose, Fernanda Martim, Ana Rodrigues, Marte Pereira. E sigam também a gente no Instagram, quem não segue, Rádio Rastilho. Compartilha também esse episódio para quebrar o furo da imprensa hegemônica e fortalecer a greve das estaduais paulistas. E viva a greve estudantil, pelo fim do vestibular, por uma educação para a liberdade. É nóis!